Bom dia a todos. O Carlão já fez a apresentação, meu nome é Márcio, alguns me chamam de Luceno, outros de Márcio. Eu já rodei um pouco por esse Brasil, do norte, sul, centro-oeste, sudeste, só não o nordeste ainda. Então acaba que a gente passa a falar de seguro em todos os lugares onde a gente foi. E aqui o que eu vou falar com vocês assim, não é uma verdade absoluta, é só uma percepção. Porque a gente sabe que a venda que é feita correta, com ética, não importa como você ofereceu. Se deu certo, ela valeu a pena. Desde que você respeite o teu cliente, respeite a empresa que você trabalha, o que você presta serviço. Então a gente sabe que a venda não tem uma fórmula correta, não existe uma receita de bolo. Mas muitas pessoas falam que venda já é nata, você já nasce com isso. Eu acredito sim, você nasce com a habilidade de conversar. Mas a venda ela é treinada. Todos os dias a gente tem vários cursos aí na internet, coaches, todo mundo falando de vendas. Mas só tem uma maneira que ela não mudou até hoje, na minha percepção. Se eu não oferecer, eu não vendo. E se eu não conhecer o cliente, não vendo. Então eu digo que a melhor experiência de venda é o oferecimento que a gente vai treinando. A ideia desse bate-papo que nós vamos ter, e aí no final o áudio tá bom? E a ideia do bate-papo, que seja mesmo um bate-papo, é uma percepção de 18 anos dentro de uma agência do Bradesco, que é a minha origem, não tem como não negar, e não quero negar também, é onde 18 anos falando sobre seguro de vida. Então a gente trouxe um pouco dessa percepção do que deu certo. Porque quando eu comecei como gerente, eu tinha que fazer gestão de corretores e também tinha que fazer a venda. Então eram duas atividades paralelas que nós tínhamos dentro da instituição, hoje não mais. E aí eu trouxe um pouco do aparato do que dava certo, o que deu certo ao longo desses 18 anos e colocamos nesse material. Então assim, uma percepção, tá, que eu quero compartilhar com vocês. E fica aberta, tá, para questionamento. E durante o bate-papo eu costumo falar e peço que quando eu estou falando, pensa assim, cara, eu conheço esse cliente e anota o nome do cliente que você pensou naquela ideia, naquela hora. Porque muitas vezes aquilo que vai dar certo é o insight que você tem. Eu tenho esse cliente que tem essa característica, eu tenho esse cliente que tem esse filho com essa característica, tem a esposa com essa característica, que é o que vai valer a pena quando você sair daqui e ligar para ele. Porque eu acho que é aí que gera a oportunidade do negócio. Então eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem comercial e a ideia aqui de como a gente construir uma conversa junto ao cliente. Nós sabemos que se a gente pegar o mercado brasileiro de seguros, boa parte, a grande sua maioria, a grande sua totalidade, é ligado ao patrimônio, é patrimonial. O cara começa, ele tem ideia de começar com seguro de vida, ele pensa seguro de vida por causa de corretagem, carteira, mas no meio do caminho ele pensa que tem água, luz, telefone para pagar, o automóvel vem com mais velocidade. E não está errado, está certo. E aí ele deixa o seguro de vida um pouco mais de lado, porque ele demanda mais tempo. A curva de recuperação ela é mais lenta, o seguro de vida, mas em um momento ela se iguala, para que você possa trabalhar com os dois. Então, eu vou falar algum momento sobre os dois produtos, e os dois estão certos, mas o seguro de vida a gente deixa sempre um pouco segundo plano, porque ele tem que ser consultivo, não uma venda de impacto, é uma venda de tempo, de conversa. E aí, nós vivemos um momento onde que a gente tem que treinar mesmo. Se a gente não fizer um treinamento, praticar, e o seguro de vida é praticado todos os dias, a gente não vai conseguir ter uma abordagem ideal para falar com nossos clientes. Então a ideia desse bate-papo é isso. Eu não vou me reter a ler, eu estou resumindo o que está escrito, até para não ficar cansativo, mas a nossa ideia, a nossa missão aqui é que a gente possa formar ideias, quando eu estiver junto ao cliente, eu possa fazer essa prospecção de entender e entrevistá-lo de uma forma positiva, que ele possa falar para mim o que eu preciso ouvir, que eu possa construir, mostrando soluções e a melhor prática para ele. Com isso, a gente traz algumas coisas que têm acontecido no mundo. O mundo está em transformação. Isso é fato, principalmente depois do que aconteceu de 2020 para cá, quando veio a pandemia, onde o mundo teve que se atualizar, o mundo teve que se preparar com as tecnologias. E com isso passamos a ter um cliente que ele passa a ser mais participativo junto conosco. Tudo aquilo que a gente fala é questionado. Não para você, mas pela internet. Ele fala com você e ele confirma. Ou antes ele confirmava no Google. Hoje, a gente para analisar, ele confirma no Gemini, no Copilot, ele confirma no ChatGPT. Ele te dá todas as respostas que precisa daquilo que você está falando. Então hoje tem que ter um foco no cliente muito assertivo, no cliente, não mais pensando somente no produto e na comissão que eu quero ganhar. E aí eu trago algumas ressalvas, assim, como era vendido o seguro de vidas no passado. Algumas pessoas podem concordar ou não, mas era vendido por aparência, não por necessidade. Eu vou pegar aqui o Diogo como exemplo. Ele está de uma jaqueta preta, eu acho que ele precisa de um seguro de cobertura de 100 mil reais. Mas a Jocely, por ser mulher, eu acho que ela precisa de seguro de R$1 milhão. Eu não levei a capacidade de pagamento dos dois. 100 mil reais para o Diogo, por 100 mil reais é despesa de cartão de crédito da minha esposa. Como é que ele já desmereceu o produto, não agrega valor. E para a Jocely,
putz, R$1 milhão, ela pode dizer, cara, tá um pouco além do meu pagamento. E ela já disse, esse produto é caro, ele não vale a pena. E a gente começa 2 pessoas tendo propaganda muito negativa sobre o produto. Um que é caro demais e outro porque não vale a pena ter. Isso eu estou falando de um passado distante que hoje não se encaixa mais. Hoje o seguro de vida é vendido para a pessoa, personalizada daquela pessoa. Por isso o foco no cliente. E aí eu trago aqui, se eu estiver falando rápido, me fale, porque eu quero dar tempo depois que a gente vai ter um bate-papo aqui, tá? Uma troca de ideias. Aí a gente tem que trazer um pouco para a realidade de vida do cliente. E a gente precisa trazer o cliente para essa realidade de vida e a gente acha que o nosso cliente sabe de tudo, que o óbvio não precisa ser dito. E aí a gente começa a errar a venda para achar que aquela pessoa já sabe do que eu vou falar e ela não precisa ser falada, eu posso ir direto ao assunto e eu não trago algumas coisas para fazer uma reflexão. Uma delas o planejamento. E aí o ser humano tem um hábito de planejar, que o planejamento nunca é hoje, é sempre para o futuro. Só que a gente não sabe se o futuro acontece quando eu saio dessa sala. E aí eu não falo para o cliente que o planejamento é hoje, que a gente precisa pensar no hoje. Quem não tem história aqui para contar de cliente que falou com você seguro de vida, naquela semana ele vai faltar. Todos nós temos uma história em relação a isso. E aí eu faço um adendo em relação a isso. Seguro de vida é a arte de contar a história. Tá? Vender seguro de vida é a arte de contar a história para que a pessoa se espelhe com aquele problema daquela outra família. O outro ponto é a qualificação. Que aí é uma parte para mim, uma coisa muito mais grave ainda no processo. Quantos de nós não conhecem cliente que te procura, eu quero fazer um seguro de vida e você não pode vender para ele? Tem uma comorbidade, tem uma doença grave, ou não tem uma idade que não encaixe mais financeiramente na renda dele, que ele quer fazer, mas putz, minha idade não me permite, porque eu vou ter um prêmio, um capital pequeno para um prêmio muito alto, ele começa a fazer conta, vou tentar guardar esse dinheiro. Só que ele guarda esse dinheiro 1, 2, 3 anos, será que é suficiente para o resto de uma vida de quem fica? Então a qualificação para mim é um ponto primordial, tem que ter uma atenção muito forte. Falar, você hoje é qualificado. E a gente não pode deixar de negar que nós estamos envelhecendo. Com mais qualidade de vida? Sim. Aí é o que preocupa mais ainda. Já que eu posso ter a chance de ter uma vida longeva, meu filho, que pode ter maior ainda, e minha esposa, que pode ter maior ainda, o que eu vou fazer hoje? Então a gente precisa pensar nisso, se você está ou não qualificado. E eu não vou nem entrar na questão de renda financeira, se ele é qualificado para pagar naquele momento. Porque quando a pessoa compra um seguro de vida, e aí vocês podem confirmar ou não, até dizer, não, você está errado, ela pode até ficar desempregada, mas quando ela comprou algo sabendo que ela precisa, ela faz de tudo e não cancela o seguro de vida. É só você pegar os motivos de cancelamento das seguradoras e pedir que a seguradora pode passar com a tua carteira de cancelamento. E entender o porquê. E você vê que poucos são por falta de pagamento. Nosso índice de cancelamento. O maior índice de cancelamento é por venda mal feita, mas não por falta de pagamento. O outro ponto é o patrimônio. Cara, o que tem a ver o patrimônio com o seguro de vida? Muita gente pergunta isso. No nosso dia a dia. E eu repito, a pessoa não é obrigada a saber o nosso mundo, nós temos que mostrar. O seguro de vida é uma proteção para o patrimônio, é você conseguir mostrar para o cliente que todo o universo dele, toda aquela roda continua girando através do seguro de vida. Recentemente eu estava num grupo de colegas de seguradoras, nos reunimos para bater um papo, e aí um colega falou assim, ó, você que só é vida e previdência, por que tu acha que o teu é melhor? Eu falei, respondo com maior facilidade. E ainda brinquei, com um pouco de arrogância e prepotência. Porque se não tiver um seguro de vida, cancela o automóvel, cancela o saúde, cancela o empresarial, cancela todos os seguros, até aquela família poder continuar. Ela entendeu o processo para quem continua. Seja o pai, seja a mãe, seja quem, o provedor. Que normalmente no Brasil a gente não fala para a família que são os negócios. É uma prática que temos aqui, que o pai não fala para o filho como o negócio está indo. Nós temos um problema sério de sucessão no Brasil. Um problema seríssimo. Não só no Brasil, como no mundo. Como eu falei, é uma arte de contar histórias. Tivemos uma corretora recentemente que os 5 filhos recebeu a corretora. Eram os 5 pais e os 5 pais em vida passaram para os filhos, no interior. Foz do Iguaçu, para ser exato. E daquele processo de transferência, quando ele estava ajustando as contas, e um pai cuidava todo ano das finanças da corretora, um sócio. Cuidava um ano, ele fazia a gestão administrativa e assim eles iam fazendo rodízio até todos passarem pelas finanças. Eles passaram para os herdeiros, assumiram, a segunda geração assumiu e eles se afastaram. No meio do caminho morreu um dos sócios que se afastou, que era o administrativo. Quando os filhos foram entender das contas, o contador, vocês têm uma dívida, vocês precisam pagar. Qual? Não, vocês têm 50 parcelas de 50 mil reais para pagar de imposto. Ninguém sabia disso. Aí chamaram os outros 4 velhinhos, como eles falaram, vocês chamaram os outros 4 velhinhos. Não, de fato, todos sabiam dessa dívida, mas os filhos não.
Não, realmente tem isso, porque passamos anos sem pagar os impostos, tivemos que renegociar. Mas sabia que tinha um seguro de vida que encaixava para isso e eles não fizeram? E eles não tinham? Tinha um seguro de vida que protegia a empresa dessa situação. Um corretor de seguros. Eu estou falando de um corretor de seguros, ele não sabia. Erro de dois lados, a seguradora que não ofertou em algum momento e deles não pesquisar. Mas tinha um seguro para isso. Então, ou seja, a proteção do patrimônio está no seguro. O outro ponto é o inevitável. O que é o inevitável do nosso universo, gente? Só tem uma coisa que é inevitável. Cedo ou tarde a gente vai morrer e ninguém gosta dessa palavra de morte. Por isso o seguro de vida é tão retraído e tão mal conversado que as pessoas não aceitam falar da morte. Mas o que aconteceu com a pandemia? Onde foi a tragédia mais democrática no mundo, do rico ao pobre. Foi do rico ao pobre. Ali mostrou que a gente não é super-herói e o inevitável vai acontecer. Agora eu só não sei quando. E graças a Deus que eu não sei quando. Imagina a ansiedade que não seria para isso, né? E o outro é o imprevisto, porque a gente fala sempre do seguro de vida como morte. Tá, e o imprevisto, uma invalidez, como é que eu faço? Uma doença grave. Como tudo isso, eu preciso falar esses 5 fatores para o cliente para que ele possa refletir e dizer assim, ó, eu posso não querer comprar de você, mas eu sei que eu preciso. Eu tenho que passar essa percepção para o meu cliente e de forma muito honesta e muito clara. Uma forma muito positiva desse assunto, eu acho que precisa ser dito. Porque senão a gente passa batido daquele cliente que um dia alguém vai falar, por que você não ofereceu? E aí você vai falar assim, não, porque eu falei que você precisava de um seguro de vida. É muito vago. Não sei, você não conhece a minha realidade? Então eu pego esses 5 fatores que a gente consegue discutir, a gente consegue conversar. E aí você consegue ouvir do teu cliente e ele falar um pouco mais para você. Que aí você vai descobrir nas despesas fixas, você vai descobrir tudo que ele tem de gasto, tudo que ele tem dentro da vida dele. Continuando, a gente sabe que as pessoas têm suas necessidades muito específicas, né? Não é uma coisa que você aborda igual para todo mundo. E mesmo assim nós vamos ter algumas resistências muito fortes ao seguro de vida, que é natural. Putz, uma resistência, o cara não quer, porque ele não, acha que não é necessário, porque ele não entende o processo. Talvez aquele cara lá atrás foi abordado que ou é o caro demais ou é barato demais, ele não se encaixou. E a gente não mostrou para ele a necessidade real do que ele precisa. Outra, a gente acha que as pessoas sabem o que é, ela não sabe qual é a demanda dela. Ela não sabe qual é a demanda latente, o que ela precisa, o que agrega valor. A gente falta um pouquinho ter mais sensibilidade de entender o universo daquele cliente. Por que não antes de ir até ele fazer uma pesquisa sobre a vida do cara? Gente, hoje, infelizmente ou felizmente, se você colocar o nome de uma pessoa na internet, você sabe a vida dela inteira. Porque de cara ela já se jogou no Instagram. Você já sabe. Por que não ir levando uma demanda para aquela pessoa? Por que eu vou lá para descobrir na hora? Por que eu já não provoco antes? Para que eu não leve a demanda já pronta? Se ele é avô, se ele é pai, se ela é avó, se ela é pai, se ela é tia, se ela é tutora, não importa a situação. Só que a gente vai para descobrir na hora. Hoje a gente tem meios, através da tecnologia, que eu já vou saber do que o cara tem. Antigamente a gente ia para visita, olhava o porta-retrato na mesa. E ficava morrendo de medo de perguntar se era filho ou se era neto. E muitas vezes era a esposa. Então você tinha esse medo de cometer essa falha. Hoje as pessoas te entregam tudo, de mão beijada. Foi feito até um teste em relação a isso recente. Foi até nos Estados Unidos que fizeram, que o cara conseguiu fazer uma abordagem de venda contando toda a vida do cara sem nunca ter visto. Só pela internet contou toda a história da família. E o cara achou, não, você deve ser meu parente. E o cara depois falou, não, nós somos parentes assim, assim, assim. E não era, porque o cara colocou a vida dele inteira lá. Isso, vamos aproveitar. Eu acho que a gente tem que aproveitar para trazer a demanda latente. E não apresentar benefício. A gente só fala, não, você precisa porque é importante. Não. É uma coisa que você usa em vida, você usa em morte, você não precisa morrer para usar. Hoje o seguro de vida é muito mais para a vida do que na morte, se a gente parar para analisar, de tantos benefícios que todas as seguradoras estão usando, e aqui eu não estou levando bandeira de seguradora A nem B, no momento não é para isso, mas hoje todas as seguradoras estão focando em benefícios, não só na cobertura natural de morte acidental ou morte natural. Os benefícios agregam muito mais valor do que se pensar só na morte como ponto final. E nós temos hoje, pegando aqui uma demanda latente, que até 15% da população tem um tipo de seguro de vida que eu estou considerando cartão de crédito, seguro de cartão. Então a gente está olhando para dentro da tua corretora que a cada 100 clientes, talvez 15 tenham um seguro de vida dentro da sua casa. Você não precisa ir lá fora atrás de um mail, dentro de casa já está. Por onde começa? Mas por onde começa? Pela tua carteira. Ah, mas eu não quero vender seguro de 50, 100, 200 reais. Beleza, pega os teus seguros premium, pega o carro lá da caminhonete e vai descendo. O cara paga 10 mil, 15 mil no seguro de vida de uma caminhonete, mas não tem um seguro de vida? Talvez ele não tenha com você, mas ele tem com alguém. Ah, Márcio, mas se ele já tem, não vale a pena fazer? Pô, vale a pena rever os seguros.
Porque o seguro se modernizou. Eu digo, por exemplo, eu tinha um seguro, meu seguro é Bradesco, não preciso negar porque eu sou do Bradesco. Mas quando lançou um outro produto, eu fui olhar capital e prêmio, eu falei, vale a pena eu cancelar e começar um novo e ainda ficou mais barato, porque modernizou e fiquei com o seguro melhor. E olha dentro da minha casa. Para que eu ficar com o antigo se tem uma coisa melhor? Então acho que vale a pena mostrar isso para o teu cliente, dizer assim, ó, e muitas vezes ele acha que está segurado, ele tem só um seguro AP. E isso é o que mais dói dentro das seguradoras, tá? Eu me tornei superintendente na época que a gente regulava o sinistro também. E quando chegava lá, tudo era AP. Tudo um APzinho, o cara achava que estava protegido. Cara, é importante ter também o AP, mas não só o AP, tá bom? Como levantar o valor? Aí fica, eu acho que o grande segredo de como fazer. De qual valor que eu acredito que ele precisa. E aí, cara, eu entendo de uma forma muito simples, cara. Múltiplo de renda. Vamos começar pelo básico. Começa pelo básico para que o cliente possa ele dizer que ele precisa de mais, não você definir o que ele precisa. Cara, se eu pegar um exemplo aqui, o João. O João ganha 10 mil. Eu peguei números redondos para ficar fácil a conta. O cara ganha 10 mil por mês. Cara, se ele ganha 10 mil por mês, vamos considerar que 36 meses, 3 anos, ele ganharia 360 mil. Putz, já é um ponto de partida para ele dizer assim, cara, as tuas despesas de 3 anos que a tua família vai precisar na tua falta, para ela recomeçar pelo menos os 360 mil, porque tua renda já está comprometida. Se a gente pegar dados de IBGE, 70% da renda dele está comprometida com despesa fixa. Isso é o dado real. Vamos agora para a necessidade real? Ele deve os 10 e mais o limite do cartão de crédito. Isso é o Brasil. É a nossa realidade. Nós somos um dos povos mais endividados do mundo. Então, entende-se que a família ele já começa a pensar, peraí, isso é uma realidade. E aí você vai ver lá na frente, na próxima tela, 2, 3 telas para frente, que quanto custa para ter um seguro nesse valor. Aí você fala, putz, por que você não pode fazer? Fica difícil o cara dizer que não tem condições de pagar. Eu pegando um cara da renda de 10 mil, pode ser qualquer valor. O outro ponto é uma necessidade específica. Pô, a pessoa que tem 10 mil, ao longo da vida, ela vai comprar uma casa financiada. E essa casa financiada, que ele comprou há 5, 6, 7 anos atrás, não importa o prazo, ela vale hoje uma casa de 3 quartos. Vamos pegar Curitiba. Uma casa de 3 quartos vale na média de quanto? No mínimo 500 mil, não importa o bairro. No mínimo 500 mil. Ela vai de 500 para cima. Então tá, uma casa de 3 quartos mais um carro, já estou falando que o cara tem um patrimônio de R$1 milhão. Tá, e na falta dele, como que a família faz para fazer o inventário desse patrimônio? Porque o cara que de 10 mil, ele não vai ter o valor guardado porque ele vive regrado. Lembra que ele está comprometido com a renda? Dados. IBGE está comprometido com a renda. Então, ou seja, ele não tem dinheiro guardado para poder fazer o inventário. A família não tem. E o dinheiro vai ficar preso por causa do inventário. O seguro de vida já encaixaria. Então, digamos que ele precisaria de 300 mil para o inventário. Advogado mais custos. E o terceiro, e a análise completa, é juntar o que ele ganha por mês, mais o patrimônio para a família continuar nesses 3 anos. Com isso, você vai perceber, nós percebemos no dia a dia, que encaixa na renda dele e ele diz assim, isso é possível para mim. Eu tirei o achismo de achar que ele precisa de X ou de Y. Eu comecei a trazer a ciência para o negócio. Eu consigo precificar de uma forma que ele decida que dá para aumentar. Mas ele percebe que não dá para diminuir. Porque é o mínimo que a família tem para poder continuar. E aí a gente traz novamente a pandemia. Quem não conhece alguém, quem não perdeu alguém na pandemia? Ou conhece alguém que perdeu alguém na pandemia? Muito difícil encontrarmos alguém que não conhece alguém que perdeu alguém. E aí ver como que as famílias continuaram. Por que nós estamos ainda endividados? Porque estamos pagando conta ainda de 2020. Muitas famílias ainda pagam contas de 2020 para poder continuar. Porque aquele cara foi, aquela mulher foi, aquele tio, aquele avô, não importa qual é o grau da pessoa, ela foi e não tinha deixado nada para a pessoa recomeçar. E a gente tira aquela visão que o seguro de vida é para deixar alguém milionário. Não. O seguro de vida é para recomeço. Mas se você tem condições de deixar alguém milionário, que faça, né, Eduardo? Que faça. Se você tem condições, é a sua escolha. E aí as abordagens, a gente precisa ter pontos de contato junto com o teu cliente. Eu acho que é fundamental você começar a trazer perguntas para que ele possa dizer assim, cara, eu me encaixo nisso daqui. Eu sou essa pessoa, eu estou nesse universo. Pô, você é o único principal gerador de renda da sua família? Cara, essa pergunta é uma pergunta que preocupa as pessoas. Eu sou casado com a Giovana e tenho uma filha chamada Clara. A Jocely conhece minha família, já tivemos a oportunidade de viajar juntos. Minha filha tem 3 anos e 10 meses. Minha esposa tem 33 anos. Eu, Márcio, tenho 48. Eu sei que a minha vida é bem menor.
Esse dia eu estava fazendo uma reflexão, cara, peraí, a minha filha não vai chegar, talvez eu não conheça a minha filha lá na minha idade, a chance é muito pequena, porque eu estaria com 96, a chance é mínima de acontecer. E aí eu fico pensando, a principal renda da minha casa é minha hoje. Minha esposa também trabalha, mas a principal renda é a do Márcio. Ela saiu do Bradesco, ela era do Bradesco quando ela ganhou o neném para cuidar da nossa filha. Foi uma opção. E se eu faltar hoje? Como que eu faço uma criança de 3 anos e 10 meses e uma esposa de 33? É uma preocupação que as pessoas têm que ter. Então, eu tive isso, eu tenho isso. Como ficaria a família se você não puder contribuir mais financeiramente, cara? Você tem que perguntar isso para o teu cliente. Ah, não, ele se vira, depois eu morrer, o problema é dele. Não pensa assim, por que você trabalha tanto para isso, então? Por que pessoas afortunadas continuam trabalhando tanto se não está preocupado para quem vai deixar? Que o dele que se vire depois. Não é verdade, é uma grosseria, é uma frase que a gente escuta muito. Ainda bem que a gente parou de escutar que não vai deixar nada pro Ricardão, que isso aí era uma grosseria, não existe mais espaço para isso, mas nós escutamos muito ao lugar, vou deixar para outro usufruir? Não vou. Uma baita grosseria, mas existia. Então você tem que falar. E o outro, como você vai se sentir se tua família tiver que vender patrimônio para se sustentar? Até quando esse patrimônio vai aguentar? Isso vale para a morte, vale para a invalidez, quando a pessoa não consegue mais contribuir. A gente precisa falar isso para o teu cliente, para ele ter um ponto de conexão junto com você. E já tivemos a oportunidade de fazer perguntas para clientes em relação a isso, o cliente começa a chorar na sua frente. Porque ele começa a trazer assim, um momento de você refletir, você tem que fazer a reflexão parte do corretor, do vendedor. Falar assim, nós somos meio psicólogos mesmo, cara, e a gente tem que levar a pessoa para o lado real dela. E trazer para o lado real, e eu como eu falei que a arte de contar a história, eu lembro de uma situação que eu passei um constrangimento, eu vendendo o seguro, que eu passei um constrangimento tremendo, que graças a Deus o fechamento foi bom, senão eu acho que eu teria que fazer terapia por isso, porque eu ia sofrer por muito tempo. Isso aconteceu em Goiânia, não sei se alguém conhece Goiânia, é a capital dos sertanejos do Brasil, não preciso falar. E fomos visitar um determinado cliente que o corretor me chamou, e eu conheço ele há anos, que eu sou padrinho da filha dele, inclusive. Ele falou, vamos ali comigo na vida, que eu estou com dificuldade de fechar o seguro de vida, o cliente tem tudo comigo, saúde, a frota da empresa, isso, falou tudo que tinha, menos o vida, que eu não consigo fechar o vida com ele. Vamos, olha, é um bom desafio, vamos lá. Se vai dar certo ou não sei, mas vamos. No meio do caminho, eu falei, deixa eu ver a proposta. Aí vi lá, o seguro lá, pagamento de R$ 1.500 por mês, pro corredor estava ótimo. Eu falei, tá, onde é a visita? No Aldeia do Vale. Ô, mulheres, vocês me desculpem, mas eu falei, puta que pariu, no Aldeia? Aldeia do Vale é o maior condomínio de Goiânia, que é onde mora Leonardo, Gustavo Lima, Marília Mendonça. Lá o lote era a casa milionária. Eu falei, cara, 1.500 para um cara no Aldeia do Vale. Eu falei, porra, você me ferrou, que eu falei outra coisa, com o F, tá? Aí a gente só vai apanhar. Não é aquele que você fez isso, o corretor chama Ronaldo. Pô, Ronaldo, você não fez essa cagada, não. Essa foi a expressão de revolta. Não, que aí você vai ver, tá bom, chegamos na casa do cara. Na porta, uma Lamborghini. Na sala, uma Ferrari. Aí eu falei, 300 mil de cobertura, hein? Que beleza. Aí eu falei, para também, tu já tá negativo. Cara, o cara só menosprezou. O cara menosprezou a visita inteira. Vários daqui já escutaram essa conversa, que algumas pessoas que aqui já estive junto falando sobre isso. O cara menosprezou o produto, que é uma coisa que ele precisava. Ele queria um seguro pensando no inventário. Ele não na cobertura em si. E só que ele só menosprezou a todo momento, chegou a hora que ele... Só que num momento ele colocou uma garrafa... Em algum momento ele colocou uma garrafa de vinho em cima da mesa. Eu não entendo nada de vinho, cara. Nada. Até porque eu não bebo. Imagina um cara que não bebe e define o que é bom e o que é ruim no vinho. Eu achei horrível, seco. Imagina. Só que ele falou assim, ó, dá uma olhada no rótulo dessa garrafa. Curioso, fui olhar, né? Pá, apareceu o preço, R$3.000. Falei, puta que pariu, R$3.000. E olhando, mas para o seguro é 1.500, é caro. Eu já pensei isso, cara. Tá gravando, né? E eu falando palavrão. E aí, cara, só que olha só o momento, cara, que a gente tem como vendedor, a gente tem que ter as percepções que tá em nossa volta. Tinha 2 crianças correndo, 2 meninas, eu acho que entre 9 a 11 anos. Entre 9 a 11 anos. Correndo para cima e para baixo, naquela casa. E ele colocou a garrafa de vinho de R$3.000 na mesa. E aí eu, com minha ingenuidade, bobo, quantas dessas você toma por ano? Essa foi a minha pergunta. Ele olhou para a esposa olhou para ele, deu uma risada irônica e falou, a gente toma 2, 3 dessas por semana. Cara, aí na hora, a cabeça pensou rápido demais. Falei, cara, tu tá dizendo que você gasta R$12.000 por mês em vinho, mas não pode proteger aquelas 2 crianças que estão correndo ali atrás, os valores estão investidos. Eu falei, essa besteira. Esse cara deu um tapa na mesa, levantou, você está dentro da minha casa me desrespeitando. Só que a mulher levantou junto, porque eu falei olhando para ela. Eu não falei para ele.
Eu falei, pelo amor de Deus, presta atenção no que está acontecendo. Meu olhar era de socorro, que era bom para eles. A mulher levantou junto. Ele falou, não, ele tem razão, você anda de moto, você faz isso. Aí ela começou a abrir o jogo que estava acontecendo. E a mulher, quando quer mandar, manda, né, gente? Vocês sabem disso, que o homem pensa que manda, mas quem manda são vocês. Rapaz, mas ele sentou manso e falou, vamos ouvir, conversamos, cara. Mas ele estava bravo comigo, percebia. Ele não conseguia fixar o olhar direito para mim. Mas no final das contas, fechamos um seguro 10 vezes maior. Porque aí ele abriu o jogo, abriu o que tinha, tudo. Pô, ele é presidente de uma farmacêutica que ganha 2 milhões por mês, cara. Presidente de uma farmacêutica lá em Goiânia, quem sabe que o Centro-Oeste é o polo industrial da farmacêutica, com uma renda de 2 milhões mês. Os 15 mil não era nada ainda para ele, que depois ele achou que fez um bom negócio. Mas era para proteger só o inventário. Só que ele falou, você foi muito grosso comigo. Eu falei, olha, só me desculpa a forma que eu falei. Foi a única forma de trazer vocês para a realidade. Porque até no entanto você achava que era desnecessário. Então, gente, não há ninguém tão rico que não precise. E ninguém tão pobre que não possa pagar. Depende de como você oferta que mostra. E deu certo. Poderia ter dado errado? Se desse errado, eu juro que ia ficar muito mal por muito tempo. Porque até hoje, cara, foi a situação mais constrangedora, porque o cara bateu na mesa e ficou bravo, dentro da casa dele. Então, parte do princípio que a gente acha que o nosso cliente sabe do que precisa. Aquele casal não sabia. E aí eu trago um adendo, tá, cara? Eu vou falar um pouquinho aqui de questão antropológica, tá? Entre homem e mulher na diferença na venda. E ainda mais no seguro de vida. Se a gente pegar pela antropologia lá dos homens das cavernas, o homem saía de casa para caçar, correr os riscos e muitas vezes não voltava. A mulher sempre ficou socializando, plantando e cuidando. E assim foi. Com isso o homem morre bem mais cedo. Por que morre bem mais cedo que a mulher? Por causa dos riscos que ele se coloca. E a mulher mais longa. Com isso o cérebro do homem é menor, o da mulher é maior. Mas a capacidade... Que diferença... Aliás, o cérebro do homem é maior e da mulher é menor. Só que a mulher ao longo da vida desenvolveu a capacidade de enxergar muito melhor o que está acontecendo em volta dela. E às vezes a gente vende o seguro de vida para o homem, não para a mulher. E se eu fizer uma pergunta aqui para as mulheres que são mães? Tá você e o marido e o filho dentro do carro. O carro caiu na ribanceira. Você só consegue tirar um. Quem que você tira? Não é questão de sentimento de amor, amar mais ou menos. Mas você tira o filho. É a tua natureza. Tirar primeiro o filho. O homem você vai tentar tirar. O inverso acontece. O homem tenta tirar os dois e cai os três. Natureza do homem. Ninguém está certo, ninguém está errado. É natureza. Quando você fala do seguro de vida para a mulher, ela já pensa rapidamente ali. Se vai ser minha mãe, se vai ser minha sogra, se vai ser minha cunhada, se vai ser minha irmã. De quem vai cuidar daquele filho se ela faltar? E ainda pensa, e se for outra mulher? Ela vai pensar tudo isso. Sabe o que o homem pensa? Amanhã eu vejo sobre isso. Amanhã eu vejo sobre isso. O homem nunca é de imediatista, de tomar decisão. Amanhã eu vejo sobre isso. E aí quando a gente fala o seguro de vida para a mulher, é bem mais rápido. E a gente não está colocando a mulher no negócio, Diogo. A gente está falando para o homem. A gente ainda vende seguro de vida para homem. Porque o homem morre primeiro, o homem morre mais, o homem se arrisca mais. Isso tudo é verdade. E a mulher não. Por que não colocar para a mulher? Aí o outro ponto. A gente sempre faz o seguro do homem deixando para a mulher. E se a mulher faltar primeiro? Como que o homem se vira nesse processo? Nos meus seguros. Tem um seguro lá nas minhas pastas. Eu tive um susto de saúde recente, que ainda foi erro de exame, mas eu estava para morrer. Até sair o novo exame, eu estava morto. Pelo médico, eu falei, você está morto, toma cuidado. Não sobe escada, não faz mais nada. Ainda bem que foi um erro de exame. Só que eu peguei meus seguros, Giovana, vamos passar tudo de novo? E tinha um escrito babá. Com a primeira pergunta que eu falei, quem é babá? Natural, né? Quem é babá? Eu falei, Gi, eu fiz esse seguro aqui porque se você morresse primeiro, a Clara tinha poucos meses, como que eu ia cuidar da minha vida? Como que eu ia cuidar da nossa filha e continuar trabalhando? A gente não fala isso para o homem. Que pode ser que a mulher dele que vai e ele tem que continuar com os filhos. Ele tem que se virar para cuidar dos filhos também. E ele tem que continuar trabalhando. Como é que é esse recomeço? Eu falei, Gi, esse seguro aqui é para contratar uma babá até a Clara completar 10 anos. Mas tudo isso, por que tudo isso? Porque eu ia pagar mais do que o mercado paga para que aquela pessoa cuide dela com muito carinho para não perder aquela renda. Preocupação de pai mais velho, pai e avô, como minha família já, você foi pai e avô. Mas foi uma preocupação. Quem faz isso? A gente oferece isso? Não, a gente oferece para o homem. Então, o contrário também acontece. Também acontece. E muitos homens ficam perdidos no meio do processo com aqueles filhos. A gente tem casos para contar. Eu tenho parentes que ficaram perdidos em relação a isso. De como começar. Ainda bem que a família ajudou. E quando não tem uma família para ajudar? Pensem nisso.
E aí, sobre a argumentação, pô, enfatizar proteção, saúde e tempo, cara. Proteção, são 3 coisas que andam juntos, proteção, saúde e tempo. Hoje eu tenho saúde, eu posso fazer, se eu não tiver saúde, já não posso mais. Hoje eu tenho tempo porque eu estou vivo, amanhã eu já não sei se eu tenho. Aí tem que enfatizar essas situações. E aí tem algumas coisas que a gente precisa perguntar para o nosso cliente. Isso aqui tudo é numa entrevista, tá, gente? É um bate-papo de entrevista mesmo. Cara, em caso de validez, seja por acidente ou doença, pode ser difícil você sozinho manter as despesas. Como você fará? Pô, deixa a pessoa perguntar, ela pensar. Talvez ela não te responda. Ah, eu dou o meu jeito. Mas ela vai refletir. Na maioria dos casos, não há uma reserva para isso. As pessoas vão depender de ajuda de amigos e parentes. Na maioria das vezes é isso. E é muito triste, porque aí você descobre, vamos pegar pela prática do dia a dia, quando falta alguém, às vezes essa ajuda não vem de uma forma tão humanitária, vem um pouco de humilhação junto. Porque a pessoa fala, cara, a vida inteira eu tive uma boa vida, agora eu dependo das pessoas. E a autoestima para aquela família continuar? E a dor? E aí eu trago mais um exemplo na pandemia. 2 gerentes gerais que trabalharam comigo. Um em Rio Verde e outro em Minas Gerais, em Teófilo Otoni. O de Teófilo, gerente geral, não estou falando gerente de conta. Gerente geral interior, gente, quem é de interior sabe, ele é o delegado, o prefeito, o pastor, o padre e o gerente de banco. São as autoridades da cidade. Eu estou falando de interior pequeno. Cara, uma família, ele deixou seguro, o outro ele não tinha seguro nem de funcionário, que era barato. O que tem seguro, a esposa voltou para Uberlândia e montou um mercadinho e toca os 2 filhos. A outra esposa trabalha como diarista e não tem nada contra isso. Mas ela saiu de esposa e gerente geral, que tinha todo um conforto de trabalhar como diarista porque o marido não se preocupou do processo com filhos. Olha que situação. Será que ele não desperdiçava dinheiro com outras coisas, mas não podia fazer o seguro? Eu acho que falta um pouco de amor com a família no processo. Daí. Essa é a minha percepção, tá? É a forma que eu penso. E aí tem algumas coisas que das propriedades de seguro de vida que precisa ser dito para o teu cliente também. Cara, ele é um ativo de liquidez imediata. Todas as seguradoras trabalham para pagar rápido. Todas as seguradoras trabalham para pagar rápido. Esse é o objetivo. Basta a documentação estar correta. Porque quando eu pago rápido, eu vendo de novo. Cara, é um ativo que não entra no inventário. Ele não entra, pô. Se é 1 milhão, vai entrar 1 milhão para você, direto com ele alimentar. É isento de tributação, não tem imposto sobre esse recurso. É um ativo de sucessão e habilidade patrimonial. Teu cliente precisa enxergar e você precisa falar isso com muita eficácia. Não falar de forma tímida, cara, pensa nisso. Todo o teu patrimônio vai para o inventário, mas o seguro de vida não. Quanto você tem de patrimônio? 1 milhão, beleza. Tua família tem 700 mil. Porque 30% vai embora entre impostos e despesas para poder fazer o inventário. Mas 1 milhão do seguro de vida é automático. Então a gente precisa enfatizar muito. Só que a gente não quer gastar um pouco de energia. A venda de seguro de vida não é uma venda de 5 minutos. Não é uma venda que precisa de tempo. E tem algumas reflexões que a gente precisa colocar indo para o finalmente. Algumas reflexões que as pessoas esquecem de falar. Cara, fatores hereditários. Você pergunta para o teu cliente como é que foi a história da família dele? Vou dar um exemplo. A bisavó teve câncer, a avó teve câncer, o pai teve câncer. Qual é a chance daquela pessoa também ter câncer? No mínimo 50%. Hoje você não tem, mas se você sair dali e fizer um exame, um novo, pode ser que você tenha. Você não vai parar para pensar nisso? Obesidade é o mal do século, a gente já vê que a gente já está sofrendo com isso, principalmente pós-pandemia. Tabagismo, aí vou pegar um dado aqui que é real, Curitiba, não sei se vocês sabem, é a capital do Brasil, o mais fumante do Brasil por média proporcional de habitantes, tanto no masculino como no feminino. Tabagismo, a gente sabe que vê outras doenças juntos, é o risco da pessoa. Estresse, ninguém vive estressado de jeito nenhum, todo mundo vive light, né? E o estresse libera cortisol, que várias outras coisas acontecem no corpo, o estresse mata. Não mata porque está estressado e vai lá brigar. Não, vai matando por dentro. E o sedentarismo, que cada vez mais a gente está sedentário. Antigamente a gente levantava para trocar o canal da TV. Depois virou controle, agora a gente só fala. Não precisa mais nem esticar o braço, agora a gente só fala, Alexa, troca o canal. Pô, a vida ficou muito fácil para algumas coisas, para a gente também deixar o corpo mais paralisado para acontecerem as doenças, né? E aí tem algumas objeções que a gente precisa colocar e atender ao teu cliente, né? Cara, a gente precisa esclarecer todas as necessidades. A gente tem que dominar aquilo que está falando. A gente não pode só achar, a gente tem que ter certeza do que fala. Pergunta não respondida é muito ruim. E hoje as perguntas a gente consegue responder na hora. E algumas perguntas a gente consegue se preparar com o tempo também. De tantas visitas que eu faço, eu sei que aquela pergunta vai vir. Então aquela pergunta que está preparada, bem elaborada. Então, a necessidade de esclarecimento de terceiros, cara, a gente tem que entender por que eu vou
Por que eu não forço uma visita para envolver as pessoas que precisam juntos? Para não deixar sair para falar com terceiros. E o terceiro sempre fala desaprovando. Gente, toda aquela pessoa que não pode comprar aquilo que você pode comprar, ela faz crítica. É do ser humano, é uma realidade. Esse dia eu escutei, pô, o cara fazendo uma baita crítica da BMW, falando, porque o motor é isso e aquilo. Eu falei, cara, mas tu tem uma? Não, eu também não. Então tá reclamando de uma coisa que você nem tem. Mas tu queria ter uma? Eu queria, então não reclama, pô. Se o motor é de 200 cavalos, se é 300 cavalos, não importa, mas você tem não. Então não pode falar que o carro é ruim, pô. Você não tem, nem tem um. Então o ser humano tem esse hábito de querer reclamar. E como lidar, cara? Como lidar com isso? Primeiro, treinar a venda. Venda é treinada. Eu falei no início do nosso bate-papo. Venda, eu treino. Eu já nasço com pessoas nascem com a habilidade de conversar. Tem pessoas que nascem tímidas, mas conseguem ser um ótimo vendedor. Como que consegue? Se ele é tímido, ele é bom vendedor. Porque ela consegue criar conexão. Já tem outras pessoas que ela treina ao longo do tempo e ela se torna um bom vendedor, sendo tímida ou sendo muito agitado. Mas é colocar as palavras certas e as perguntas certas. A gente quer falar mais do que quer ouvir. E a venda, ela começa pelo cliente, não por nós. O cliente sempre fala algo que precisa. E a gente tem que saber enxergar que aquele é o momento de parar de falar. E é o momento de esticar o papel e a caneta. Mas daí eu quero falar mais alguma coisa, eu quero sempre falar. O vendedor tem essa necessidade de achar que falar muito tem. Não é, cara. A gente tem que falar menos e ouvir mais e ser assertivo naquilo que ouviu. E a criatividade, atitude e empatia, cara. Até porque o cara tá dizendo não que você vai fechar a cara. Eu dou o exemplo do cara que bateu na mesa. Eu, todo momento, mantive o sorriso no rosto, mas por dentro estava bem envergonhado. Mas mantive o sorriso no rosto para não demonstrar a fraqueza naquele momento. Mas eu fiquei mal. Mas no final das contas eu saí feliz porque deu certo. Acontece. Tem hora que você fala, putz, eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado e falei, mas não tem como voltar. O que eu tenho que fazer é corrigir o que eu fiz. Então tem empatia e persistência. Tem uma coisa que é bem legal, cara, que esse eu vou ter que ler porque a sequência é ruim de eu decorar. Mas, ouça a objeção e reconheça como única. Tudo, confirme a objeção para preparar uma argumentação. Nunca negue a objeção do teu cliente, cara. Deixa ele falar, a objeção é dele. Argumente e responda a objeção de modo a resolver totalmente, cara. Se você escutá-lo, respeitar a objeção dele, mas você trazer um argumento contra aquilo ali no final, a tua chance é muito melhor do cara entender que você não criou um embate com ele, uma competição. Que isso é muito ruim na venda também do seguro de vida, principalmente do seguro de vida, porque o cara sempre vai falar que não precisa. E você, não, você precisa. Aí eu trago um outro exemplo do dia a dia. Esse foi um exemplo muito bacana que a gente acha que as pessoas não precisam. Dentro de uma agência da companhia, na cidade de Quirinópolis, no interiorzinho de Goiás, a agência, se duvidar, daqui para cá é a agência, e tinha uma briga entre o corretor, o cliente e o gerente de contas, porque ali não era mais da negociação, era uma briga, faltava entregar uma faca para cada um. Um entendeu que era para bater meta e o outro precisava bater meta. E aí eu estava com o gerente geral e perguntei, cara, quem é esse cliente? É um fazendeiro daqui, um pecuarista, o cara é meio nervoso, o cara é muito mal educado, realmente ele era, naquele momento ele estava sendo. Eu falei, qual é o patrimônio dele? Porque ele tem que não precisar. Aí o cara falou, ele tem mais de 200 milhões de patrimônio, declarado aqui conosco. Então é um cara que tem dinheiro. O problema não era dinheiro. Aí eu me aproximei para conversar. Ele foi muito mal educado a todo momento, grosso e delicado, mas meu papel ali era ver uma oportunidade. Até para mostrar para o colega que estava abordando errado. Mas em algum momento eu queria uma conexão que ele falou a história da fazenda. Que foi do avô, depois passou para o pai, e depois passou para ele que ele tinha um acordo com o irmão, que eram só 2 irmãos, que ele ia trabalhar para comprar a parte do irmão. O irmão era médico e não queria tocar a fazenda. Quando o pai morreu, ele assumiu tudo e comprou a parte do irmão. Então aquilo ali tem um valor sentimental. Onde que foi minha abordagem? Falei sobre ITCMD. Quem é o sócio hoje de qualquer pessoa? O Estado é sócio. O Estado tem uma sociedade no teu negócio. E não há de negar. E aqui eu não vou falar de política pública, mas o Estado está lá. Aí eu fui falar sobre ITCMD. Ele falou que eu estava mentindo. Ele não conhecia sobre ITCMD, cara. Um cara com patrimônio de 200 milhões de reais, Diogo. Você acha que ele sabe de tudo, porque o cara montou um império. Fazenda de gado em São Paulo e soja do Goiás. Você acha que ele montou um império. Quando eu falei, então, se o senhor não me conhece, eu não tenho obrigado a realmente confiar no que eu falo. Mas se eu tenho alguém que o senhor confie, que o senhor possa ligar agora para o senhor não sair com essa dúvida, ele ligou para alguém. Ainda bem que ele ligou. Ele já voltou com outra expressão. Ele não sabia e depois descobriu que existia o tal do ITCMD. Em cima do patrimônio dele, que no Goiás era de 8%. Só no estado de Goiás. Mais advogado, mais isso. E eu fui explicar para ele que não tinha esse negócio de fazer o arranjozinho de vende uma terra e faz. Não, ia entrar com processo para poder liberar uma terra, fazer isso.
todo o processo. Ele entendeu o sentido do negócio. Eu expliquei tudo o que era, onde o seguro encaixava. Fui embora, a venda não aconteceu ali. Mas saí tranquilo e pelo menos ele entendeu. 3 dias depois, recebo a ligação do gerente. Olha, sabe aquele fulano? Ele veio aqui. Fez um seguro de pagamento único, no valor, captou até 10 milhões, porque era o limite que a gente tinha. Mas ele disse que ia no Itaú, ia no Banco do Brasil e ia na cooperativa, porque ele precisava de 40 milhões para fazer o inventário. Ele se preocupou no inventário das terras que era do avô, que era do pai, que era dele, cara. Óbvio que eu fiquei muito feliz e liguei para agradecer a confiança. E liguei para agradecer. Então esse é o nosso papel de achar que a pessoa não sabe, cara. Que a pessoa sabe das coisas, ela não sabe. E o cara fechou o seguro de pagamento único. E sabe o que ele falou porque fez pagamento único? Por ele ser agricultor e pecuarista, uma hora ele está com a conta com 30, 40 milhões, outra hora ele está devendo 30, 40 milhões. Então eu pago de uma vez e não me preocupo com isso de ter recorrência. É oportunidade. E às vezes a gente fala, seguro de vida anual, resgatável, é muito ruim. Não, não é para todo mundo, mas existe uma fatia de pessoas que precisam. Só não é para todo mundo. Então, e aí é criar vínculos também com o teu cliente. Cara, que bom, parabéns se você pensa assim. Elogiar a pessoa é importante, nós somos vaidosos, é bom, o elogio é sempre bem-vindo e verdadeiro. Sua atitude será lembrada pela sua família. E aí, só para vocês terem uma ideia, já terminando, cara, para a gente ir pro bate-papo, eu falei lá do início do João, sobre o cara que ganha 10 mil por mês, o cara que tem 1 milhão de patrimônio e o cara que tem as 2 rendas. Aqui é uma simulação que eu fiz o ano passado, pode ser que mude um pouco o valor, tá? Cara, um jovem de 24 anos, esse jovem chama Vitor, que era meu funcionário, veio trabalhar comigo, era ADM. Ele não tinha seguro de vida, eu fui falar, não preciso, chefe, moro sozinho, não tenho ninguém para sustentar, não tenho família, não preciso. Falei, cara, tem certeza? Não preciso, então tá bom. Não sai de casa, não anda de ônibus, não pega carro, não joga bola, não faz nada, porque senão pode sofrer acidente. E fiz uma pergunta, ele tem 3 irmãos. E eu acho que ele gosta muito de mim, porque o pai dele também gosta. Porque o pai é Márcio, os irmãos chamam Márcio. Os 2 irmãos que são gêmeos. Márcio alguma coisa e Márcio alguma coisa foi trabalhar com Márcio. A vida desse guri, eu acho que tinha que fazer terapia, que era muito Márcio na cabeça dele. Cara, eu falei, teu irmão, são casados. Se você sofreu um acidente e ficar inválido, você consegue um quarto na casa dos teus irmãos? A tua cunhada deixa? Ele, eu acho que não. E da tua irmã? Também acho que não. Tua mãe cuida de você? Acho que não, porque hoje a gente está ajudando. Ela separou do meu pai, ela não está desempregada, a gente está ajudando. Eu falei, então tá bom. Então você não precisa de seguro de vida se você ficar inválido. Quem vai cuidar de você? Então você não precisa. Pensando assim, eu preciso. Fizemos uma cotação na hora. Para ele ter um capital de 500 mil. E aqui, diferente de seguradora, não estou falando de seguradora, mas não vai ser diferente de qualquer... Para ter um morte acidental de 500 mil e o acidente parcial ali, 250, R$ 52,40. É caro se for para a realidade do cara. 3 Heineken que ele toma. É 3 Heineken, cara. É 3 Heineken, cara. Não é nem uma pizza. Da pizza vem agora. Lembra do cara que eu falei que ganha 10 mil por mês? 70% é renda, despesa fixa. Então, 7 vezes 36 dá 252 mil. 252 mil por morte, mais 252 mil por morte acidental. E doenças graves, 125. Cara, custando R$222. Como que esse cara nega o seguro se você fez toda aquela abordagem? Tudo bem. Agora pensa que o cara de 10 mil poderia ser um cara de 50. Você vai ver as proporções para cada um. Pode ser o cara de 30 mil, pode ser o cara de 20. Cara, vem dizer que você vai lá na Pizza Paulista, come um casal, vai lá um casal, mais um suco e um vinho, quanto é que fica? 300 e poucos reais. É uma pizza que eu estou falando. Você tem que falar isso para o teu cliente. O outro caso, que eu pegando os 3... Saiu só... Agora não fiz nada. Por favor. O outro caso é o cliente que tem um patrimônio de 1 milhão. 1 milhão, lembra, é um carro e uma casa, gente. Dinheiro de hoje é um carro e uma casa. Para ele fazer o inventário, 30% entre advogado, custos processuais e TCMD, cara, a gente está falando de 300 mil, é um seguro de R$258, é caro. Aí eu saio do universo que o seguro não é mais caro. Eu só estou ofertando da forma diferente. E aí fica na liberdade do teu cliente dizer, não, eu preciso de mais, porque isso aqui já encaixou na minha renda. É abrir mão de alguma coisa. Então, o que eu quis mostrar nesse bate-papo aqui com vocês é como que eu estou oferecendo para o nosso cliente. O que eu estou oferecendo para ele. E se eu estou oferecendo aquilo que ele de fato precisa para eu não ter objeção. Porque o não já está pronto, tá? Você quer comprar aquilo, mas o primeiro você disse que não precisa. Sempre diz, mas você quer comprar. Mas você sempre põe objeção, que é da nossa natureza primeiro ser negacionista para comprar algo, para depois comprar. Até para poder pichichar preço. É da nossa característica. E aí,
Algumas coisas que eu coloco aqui, ó. Nós falamos com as pessoas certas. A gente tem que saber para quem está falando o que está falando. Nós falamos para as pessoas certas. Estamos envolvendo a família na tomada de decisão? Será que está envolvendo o que realmente importa? Estamos apresentando o mundo real, o mundo que a gente vive, as histórias que acontecem à nossa volta, das pessoas que têm se acidentado. Ontem eu estava na corretora, fazendo um bate-papo. Eu falei, cara, se a gente quiser saber quantos acidentes teve agora em Curitiba, nesse momento, pessoas que se acidentaram, a gente consegue. Entrei lá no ChatGPT e fiz a pergunta, dentro da corretora. Aí vi lá, desse exato momento aqui em Curitiba, desse exato momento, tiveram 32 acidentes. Cara, como que sabe tempo real? Sabe por quê? Porque na hora que tem um acidente, a pessoa já vai para o Instagram e posta. Sofreu um acidente, ela foi buscar lá também. Tudo tem. Então, precisamos apresentar boas práticas, cara, contar o que está acontecendo. E eu conto muita história, eu acho que nada melhor de você falar a tua história para o teu cliente. A tua história tem que ter valor. Você não pode ser só a pessoa que foi lá e vendeu por ela, você foi a pessoa que venceu o processo. Você passou pelo processo, você chegou ali, você teve um processo até estar. E eu conto uma história que não é uma história feliz. Dia 5 de maio eu perdi minha mãe. Conversou comigo no dia 4 por vídeo, no dia 4 passou mal, no dia 5 morreu. Deu tempo nem de eu chegar, só cheguei pro velório, porque foi lá em Rondônia que ela faleceu. Só que eu vou trazer um adendo que aconteceu há 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de Direito, em 96. Um corretor, que eu não lembro o nome dele de jeito nenhum, gostaria, porque se eu tivesse o contato dele eu iria ligar para agradecer, veio me oferecer um seguro para um garoto de 18, 19 anos. Eu disse que não precisava. A primeira, não precisa, não tenho nada. Entrando na faculdade, só que ele falou assim, não, vamos fazer diferente. Eu nunca esqueço essa oferta. Ele falou, não vamos fazer para você, vamos fazer para sua mãe, para sua mãe deixar algo para você. Ele já mudou a abordagem. Falei, vou falar para minha mãe sempre foi empresária do mundo de negócio, voltei para casa, eu morava no interior, falei, mãe, foi abordada assim, o que a senhora acha? Eu falei, cara, eu acho uma boa ideia. Porque o que eu tenho para deixar para vocês vai ser isso. Porque o restante, a minha mãe sempre pensou, cada um tem que trabalhar para construir sua vida. Fez para mim e para os outros 2 irmãos. Só eu que estou pagando. Minha irmã, que é corretora, deixou dela cancelar. E isso é no Banco do Brasil, que eu pago desde 96, que eu mantinha essa conta, que agora eu vou cancelar, não preciso mais. Todo janeiro eu ia lá no Banco do Brasil e fazia uma aposta do valor dos seguros em janeiro para pagar, para não perder o seguro. Fiz isso durante 20 anos. Disciplinado. Minha mãe veio falecer 20 anos depois. E estou recebendo esse seguro. Tinha 18 anos, imagina se não foi legal. Eu não estou falando dinheiro para ficar milionário, não, mas foi um bom dinheiro. Que ajudei a quitar a casa da minha irmã, que morava com a minha mãe. A minha já vai quitar a minha. A chácara que eu acabei de comprar, vou quitar. Que o pessoal, alguns amigos sabem, eu comprei uma chácara em Goiânia esse ano. Ó, ficou quitada por causa de um seguro agora. De uma coisa que foi feita há 20 anos atrás, cara. 20 anos atrás, por um cara de 18 anos, que um vendedor falou para mim, me deu outra abordagem. E eu queria encontrar esse corretor para agradecer. Só que foi lá em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, eu aqui em Curitiba, como é que eu acho esse cara? Mas pense, foi um vendedor que mudou a vida. Da minha já estava, mas da minha irmã mudou. Minha irmã morava com a minha mãe a vida inteira, 45 anos. E a minha mãe era a principal renda dentro de casa. Minha irmã ia passar dificuldade. Eu falei, não, mano, você cancelou o seu, mas a sua casa eu quero que fique quitada. E meses atrás a gente conversou sobre isso, a família. Ah, tu ainda tem? Eu tenho. Ah, então a gente tem. Eu falei, não, quem tem é minha filha, que esse dinheiro é dela. A gente ainda falou disso, que minha mãe que lembrou. Você ainda paga, filha? Eu falei, pago. Olha que coisa de louco. 2, 3 meses depois a minha mãe veio a faltar. Então esse é o nosso papel como corretor de seguros. Esse é o nosso papel. Trazer histórias reais para o teu cliente ver, cara, isso acontece contigo também. Então eu costumo falar, seguro de vida é a arte de contar histórias. Para a pessoa se aproximar dela, para a pessoa se encontrar nessa história. E aí o que nós falamos hoje, o que o tempo é hoje, que hoje nós temos saúde, que não controlamos o futuro e que não podemos depender do imprevisto. Eu finalizo com isso. Eu não consigo mudar nada disso, cara. Meu tempo é hoje, eu não sei o amanhã. Nós não temos certeza do amanhã. Hoje eu tenho saúde, mas se eu fizer um exame daqui a pouco, talvez eu já não tenha. Eu não posso controlar o futuro, não tem como controlar o futuro. Eu posso até imaginar o que vai ser o meu futuro, mas controlar não. E o imprevisto acontece a todo momento. Todo momento. De uma doença, de uma invalidez, do desemprego, de uma morte. Tudo acontece. Então eu fico aqui, que o momento é de vocês, nós vamos fazer um bate-papo. Se ficou alguma dúvida, alguma conversa, alguma pergunta, fique à vontade. E por último, eu coloco uma frase que eu falo aonde eu vou, cara. Normalmente eu falo aqui eu coloquei nós. E é uma frase que eu uso sempre. Eu trabalho para tornar minha família milionária. Eu trabalho para tornar a Giovana e a Clara milionárias. Todos os dias da minha vida. Seja na vida ou na morte. Na morte ela já está garantida. Em vida eu vou continuar insistindo.
Então, será que os nossos clientes não têm essa mesma percepção? Será que ele não tem? Hoje eu escutei um vídeo ontem que me impactou muito, eu até mandei para minha esposa. Não tem nada a ver com o contexto, mas olha a preocupação de um pai. Ele falou assim, olha, eu sou pai de filho autista. E eu peço a Deus todos os dias que meu filho morra primeiro do que eu. Porque se eu morrer, eu não sei quem vai cuidar dele. Se a pessoa vai cuidar, vai ter paciência. Olha que loucura você pensar nisso. Eu escutei esse vídeo ontem, eu mandei para minha esposa, olha como isso é forte. E quantas pessoas não estão pensando assim, o que acontece com a minha família se eu morrer? E ele não tem conhecimento ou acha que não pode pagar. Então um recado que eu deixo aqui para a gente finalizar, assim vamos sair do achismo de achar que as pessoas sabem. Vamos lá e mostrar, cara, eu tenho isso. O teu cliente do automóvel, o teu cliente do seguro de vida. O teu cliente do saúde, o teu cliente do seguro de vida. O teu cliente do empresarial, o teu cliente do seguro de vida. Se ele não está com você, ele vai estar com alguém em algum momento. E o seguro de vida é um produto que fideliza, porque ele não é um seguro que vai sair fazendo portabilidade. Indiferente do seguro corporativo, que você sabe que todo ano você vai ter que refazer aquela negociação. Mas da pessoa física, não. O Márcio não cancelou o seguro por 20 anos. Eu fiquei lá, eu fiz em 96, nós estamos 19 anos. Eu não cancelei. Aliás, dá mais, né? Dá 30, né? 30 anos. Estou fazendo a conta errada. Eu não cancelei por 30 anos, eu era um jovem de 18 anos. Na época. Então, gente, assim, é o que eu deixo aqui para vocês. O teu cliente, ele precisa. Você precisa do teu cliente também. Fala. E agora falar para o corretor. O seguro de vida é um produto que aposenta, tá? O corretor de seguros. Agora eu vou falar de forma comercial. Porque eu não coloquei a planilha para não estender, porque a gente tinha um horário. Eu tentei cumprir os 45 minutos, tá, Jô? 52. Não, mas daí tem os 10 minutos. Tem os 10 minutos. E tem um negócio aí que é fundamental, cara, fazer, Para quem vai comercial, quem já não vende. Mas é um número simples. Sabia que se você vender R$ 1.500 por mês de seguro de vida com a corretagem de 30%, no final de um ano você tem 5 mil de carteira? De 2 anos você tem 7 mil de carteira? De 3 anos você já tem 9 mil de carteira? 10 anos você tem 12 mil de carteira? Ou 4 anos? Com apenas R$ 1.500 por mês, em 4 anos eu já tenho 12 mil de carteira. Agora imagine você multiplicar isso pela experiência que você adquiriu de oferecer todos os dias. Vai ter um dia que você vai fechar um de 5, um de 10, ou de 300, ou de 500. Cara, seguro de vida aposenta o corretor, porque ele é vitalício. Todas as seguradoras são pagas de forma vitalícia. Então pense nisso, que o seguro de vida aposenta a tua corretora de seguros. Ela vai te aposentar como profissional. Ou, no mínimo, te permitir trabalhar menos. Então, acho que o seguro de vida ele vai te ajudar nisso. Então, no mais, obrigado. Obrigado por nos ouvir por 52 minutos. Até os segundos, a Jo marcou ali, até os segundos que eu ultrapassei. 53 agora. É a mais de 10% para mais ou para menos. Então, obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado, Carlão, pelo convite, para fazer essa conversa junto com o ISB. E assim, é um pouquinho do dia a dia, tá, gente? Não existe o certo e o errado. Existe a venda fechada. Desde que ela seja de forma ética, ela está valendo, tá bom? Obrigado. Eu até agora estou pensando na mulher dele chamando assim, quem é esta babá? Me conte mais sobre isso. Márcio, das coisas que você falou, assim, acho super importante e os dias vão passando, as vendas que aconteceram vão ficando para trás. Muita gente tem seguro de vida, mas o que é necessário sempre acontecer é pensar na modernização. Então, produtos antigos, eles muitas vezes merecem ser revistos, né? Para que a gente possa trabalhar e estar sempre perto do cliente. Lembro muitas vezes de um case americano onde o corretor fazia o seguro de tudo e quando a pessoa morreu, a família chamou e disse assim, olha, queremos saber do seguro de vida. Eu falei, olha, esse é o único seguro que eu não vendi, eu não ofereci. Então vai conversar com o meu advogado, porque era uma responsabilidade tua ter oferecido. Outra coisa que eu pensei centrado, para não me alongar, é que eu poderia chamar aqui metade desse público aqui na frente para falar sobre seguro de vida, porque eu conheço um monte de pessoas aqui que têm uma super experiência em seguro de vida. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, e todos nós querendo descobrir como melhorar isso. Na minha cabeça, sem a resposta ainda, é que nós temos que aculturar as pessoas
né? Porque nós já temos a cultura, nós já sabemos o que precisamos fazer, mas eu fico pensando, às vezes, o público, né, o consumidor final ainda não sabe o que precisa. Então, esse é um dos trabalhos do ISB também, na difusão da cultura do seguro e tentar atingir a sociedade cada vez mais fortemente para que todo mundo seja aculturado. Convido aqui a Jocely, convido a Fabiane e convido o Diogo para a gente bater um papo. O Márcio fica. Faltou alguém que eu convidar? Eu posso sentar no canto. Já sobrou o meu canto. E conversamos bastante e andamos muito na linha do seguro mais individualizado, né? Então, quem sabe a gente até conversa um pouquinho sobre os seguros coletivos, né? E também, eu sei que é uma provocação que a Jocely vai fazer, então eu nem vou falar nada, deixa ela provocar. Mais uma vez agradeço a todos aqui e a participação de vocês também é bem-vinda, hein? Por favor. Obrigada. Bom dia a todos, parabéns, Márcio. E já vou pedir autorização para finalizar o evento de hoje com uma história tua também. Posso? Pode. Então tá bom. Ele nem sabe qual a história, né? Isso tudo por uma viagem, imagina que não deve ter de conversa. Carlos André, também vi a Rosângela e o próprio Márcio, mas estão todos aqui, todos os associados do ISB também provocados. O que vocês acham da gente fazer um curso rápido sobre seguro de vida, uma troca de experiências para que todos, funcionário da corretora, funcionário de seguradora, corretor, gerente, a gente tenha um espaço com uma certa periodicidade para discutir seguro de vida e para a gente não desanimar daquele dia assim que a gente só levou não. E às vezes a gente precisa com o outro, independente da bandeira da seguradora, independente da bandeira da corretora, mas a gente se apoiar e difundir essa cultura. O que você acha, presidente? Temos que fazer isso todo dia. Então nós vamos organizar isso. Beleza. Posso começar aqui então com não é uma provocação, mas eu gosto muito da história desse moço, da história do Diogo, da história da Loja Cor. E eu gostaria, Diogo, que você comentasse, diante de tudo isso que você ouviu, da tua experiência, como é que os novos entrantes, né? Como é que eles têm se visto, como é que a gente tem visto nessa arena competitiva de distribuição de seguros? E até assim, a importância, um insight sobre a importância do posicionamento dos corretores de seguros. Legal. Bom dia, pessoal. Que desafio falar para essa plateia tão qualificada aqui, né? Muitos foram meus professores aqui ao longo dessa jornada aí no mercado. E uma honra estar aqui com vocês, agradecer Carlos André pela oportunidade, João pelo convite, toda a diretoria aí do SB. Parabenizar o Márcio pela palestra. Eu acho que a palestra do Márcio foi muito assertiva. E quando a João me passou o tema, o que seria debatido, né, o que a gente ia falar, e eu vi o tema da nossa palestra aqui do dia, né, da nossa temática do dia, o valor de proteger, né? E a primeira coisa que me ocorre quando a gente pensa nisso é esse foco que o Márcio trouxe na fala dele, né? Esse olhar para o cliente, né? Esse olhar para o cliente, essa conversa em profundidade com o cliente, né? Como levar essa conversa para dentro da família, né? Como envolver a família nessa conversa da proteção, das necessidades, né? Seja ele um empresário, seja ele um executivo de uma empresa, seja ele um colaborador de uma empresa, enfim, um autônomo, né? Mas o risco ele tem uma variação muito grande, né? Dependendo da característica individual da composição, da estrutura daquela família, né? E eu acho que o grande ativo do corretor, né, é conseguir levar esse diálogo para dentro da família e se posicionar como um gerenciador de risco, como um especialista de riscos, né, na vida das pessoas.
Por que eu falo isso, né? A gente vê cada vez mais novas plataformas surgindo, né? A gente tem esse processo do segmento bancário se reestruturando, a questão das agências, né? Da digitalização dos processos bancários, mas em paralelo a gente vê um outro movimento que são as plataformas dos personal bankers, por exemplo, né? Muitos desses bancários estão se conectando em plataformas que levam essa visão do cliente, né? De como ter uma entrega de produtos completa para esse cliente, pensando em crédito, em consórcio e seguros. Life Planner, enfim. Então tem vários segmentos, né? Além dos personal bankers, um pouco mais antigo, que já tem um posicionamento criado nesse mercado, os agentes autônomos de investimento, né? Que também acabam conseguindo entrar em conversas com mais profundidade com o cliente, né? E cada vez mais percebem também o seguro de vida como, né? Uma alternativa de negócio para o seu empreendimento, né? Mas de solução para o cliente, né? Então, eu acho que essa visão, né? É um desafio a gente levar essa visão, o corretor como um corretor de seguros, o corretor do cliente, né? A gente ouve muito no nosso mercado o corretor de saúde, né? Eu sou corretor de saúde, eu sou um corretor de vida, né? Ou eu sou um corretor de automóvel ou de RE, né? Mas é o corretor do cliente, né? Que conhece o cliente em profundidade, que consegue se desenvolver e criar esse posicionamento na mente do cliente, né? E levar a oferta, todas as ofertas possíveis, né? Para gerenciar o risco ou para transferir o risco desses clientes para o mercado de seguros. Então, eu acho que tem um espaço muito grande para ser construído nessa visão, nesse olhar do cliente e esse posicionamento, né? Porque cada vez mais, né, novos players estão chegando e estão buscando se posicionar na vida do cliente, né? E pensando a gente como consumidor, depois que a gente estabelece uma relação de confiança com um profissional, né, que já conhece a nossa história, conhece as nossas dores, às vezes dá até uma preguiça de, o Márcio já é o meu corretor, aquele já é o especialista que eu confio, agora eu vou pegar um outro profissional e começar a contar toda a minha história de novo. Não, obrigado, eu já tenho o Márcio, já é meu corretor, ele me representa, né? Ele é o meu corretor perante o mercado de seguros, ele entende as minhas necessidades, né? Então eu acho que essa questão de posicionar, né? De cravar essa bandeira na mente dos consumidores, de cada cliente, né? Como o especialista nesse segmento, né? E que consegue ter uma oferta ampla, né? E aí vem o desafio de como se estruturar para conseguir levar essa oferta ampla para o cliente, né? E olhar ele como um todo, né? Lógico que seguro de vida tem um papel fundamental, né? Eu acho que a temática do ISB é muito focada aqui em seguro de vida, né? Mas na visão do cliente, quais são todos os riscos que a indústria pode levar para ele, né? E como ele percebe o corretor como esse hub, esse elo que conecta ele no mercado de seguros, né? Então, acho que é um pouco do que me veio de insight, da provocação que eu queria fazer aqui para a gente conversar. Obrigado, João, pela pergunta. Obrigada, Diogo. Eu acho que aqui várias pessoas aqui na plateia já acordaram cedinho e olharam para um post ou no Instagram, e sempre posts de uma pessoa que fala muito bem, que fala com conhecimento de causa, que é a Fabiana. E ontem a Fabiana postou uma imagem dizendo assim: tem gente que acha que contratar seguro é só clicar e pagar. E quando a gente está falando de seguro de vida, diante de tudo que o Márcio abordou, o que você me conta, Fábio? Bom dia a todos. Como o Diogo falou, é um prazer estar aqui falando com pessoas tão ilustres e de tanto conhecimento na área. Tenho, sim, uma rede social bem ativa na corretora. Mas eu vou confessar para vocês que o seguro de vida especificamente, muitos aqui sabem, não é o principal foco da minha corretora. Mas é aquele seguro que aquece o meu coração. E é por isso que eu estou aqui hoje, a convite do ISB. Como sabem, eu sou diretora do ISB também. E não sou muito de câmeras, não sou muito de aparecer aqui pessoalmente. Mas esse convite me foi feito de uma maneira tão especial que eu não podia negar de qualquer forma. Quando a gente
gente fala que o seguro de vida, como o Márcio bem colocou, nós trabalhamos a ética, nós trabalhamos a consultoria, nós trabalhamos o conhecimento, nós temos que conhecer o produto e o meu cliente, né? O perfil do meu cliente para se encaixar com o perfil do produto. Nós temos hoje inúmeras opções de mercado para estar atendendo aquele cliente. Eu não falo só da questão da perda, eu falo na questão de todas aquelas coberturas que nós temos em mercado e que atendem em vida os nossos clientes. Eu entendo que hoje a abordagem, e vai muito até de encontro com esse post da Critério dessa semana, as pessoas entendem que erroneamente que eles podem sair contratando um seguro, mas muitas vezes eles não sabem o que estão contratando. Então, qual é o nosso papel nesse momento? É entender o cliente, é buscar um produto que o melhor atenda, mas eu acho que principalmente é a consultoria. E daí dessa consultoria dá-se um salto para uma conscientização. Eu vejo o seguro de vida como uma conscientização. Se a pessoa não tiver consciência de que realmente ela precisa daquilo, ela não vai comprar. Ou se ela comprar hoje, daqui a um ano ela já está cancelando. Ela tem que entender o porquê daquilo e tem que fazer parte da vida dela aquilo ali. Aquela despesa mensal, aquele valor mensal, ela tem que entender que não é uma despesa, que é uma garantia mensal e que ela realmente tem que manter aquilo ali. Eu, particularmente, já tive pessoas próximas a mim, da minha família, que falaram assim: eu vou cancelar esse seguro de vida. Eu falo, não vai cancelar, eu não deixo de cancelar. Não tem essa, seguro de vida não se cancela. Não, mas daqui a tantos anos já vai cancelar essa cobertura aí que eu tenho. Não interessa. Você tem uma pólice, você está vivo, vai continuar até o final. Não tem essa de cancelar. Então, eu acho que esse é o papel do corretor. Então, ele vai desde lá do início de conhecer o teu cliente até fazer com que ele mantenha a pólice, com que ele entenda a necessidade do seguro para manter a pólice. Pelo menos é isso que eu faço, é isso que aquece meu coração todos os dias quando eu fecho uma pólice de seguro de vida, independente se é empresarial, com tantas vidas, se é de um mega empresário ou se é de uma pessoa mais humilde e que eu sei que aquele valor ali, em algum momento, vai fazer diferença ou para ele ou para a família. Eu acho que é isso. Obrigada, Fábio. 2020, o ISB Brasil fez uma pesquisa, né, Carlos André? Uma pesquisa que nós chamamos de Insights Brasil. E essa pesquisa vinha sendo organizada já há algum tempo e a gente não tinha nem ideia, não colocamos no nosso plano, no nosso business plan, a pandemia. E daí, que em pleno início da pandemia, que o RH de 500 empresas em todo o Brasil, serviços, indústria, comércio, passaram por essa pesquisa, onde tinham várias perguntas, etc., né? Claro, uma pesquisa com várias perguntas, e nessas perguntas nós mapeávamos como que era o consumo de benefícios. E eu tomei a liberdade de trazer aqui para compartilhar com vocês, e o Márcio falou disso na palestra dele, a personificação do benefício seguro de vida. Quando perguntados para esses profissionais se o seguro de vida tivesse um gênero, qual seria? A resposta vencedora foi gênero masculino. E por quê? Porque ele traz mais segurança. E qual classe social seria o seguro? Seria a classe AA. Porque precisa ser a seguradora precisa ser uma empresa sólida para garantir o repasse de altos valores de dinheiro para os clientes. E quanto ao estilo de vida dessa pessoa seguro de vida? Ele é sofisticado, ele é distante, mas generoso. Ele é semelhante a um parente rico que raramente aparece, mas quando vem ajuda muito. E qual que é a idade desta pessoa? A minha idade, mais para um pouquinho mais velho.
E essa pessoa, ela é casada, tem filhos? Sim, é casado e com filhos formados. O seguro de vida tem que ter estabilidade financeira. Essa é a personificação, e o Márcio tratou de tudo isso. Mas eu quero agora agregar algumas características na personificação, e estou trazendo... Gente, aqui não é perguntas e respostas, a gente está fazendo uma reflexão coletiva aqui. Será que... É para botar fogo no parquinho, né, presidente? Será que nós estamos preparados para oferecer seguro de vida com uma subscrição de aceitação para uma população com percentual alto de diabéticos e hipertensos? É o fogo no parquinho, isso? É bastante comum, efetivamente, a gente escutar a negativa das seguradoras. Vamos começar por aí. Por quê? Porque criamos, né, um padrão, esse padrão está funcional para o mercado, os corretores comercializam, as seguradoras dão as suas coberturas, mas tal qual o seguro saúde, nós temos a grande e famosa DPS, a Declaração Pessoal de Saúde, a qual acaba deixando muita gente de fora. No saúde nós temos legislação que diz o seguinte: tem que aceitar, pronto, acabou, principalmente quando se trata do plano individual. No vida, as seguradoras têm, obviamente, a prerrogativa da negativa. Eu lembro, há 15 anos atrás, enfim, um encontro com uma seguradora internacional, onde ela veio com uma tecnologia que, na época, nós achamos muito interessantes, do mercado americano, onde ela mapeava as pessoas com diabetes. Então, eles tinham, de forma atuarial, uma situação que possibilitava o cálculo de um seguro de vida para a inclusão dessas pessoas que já vinham com situações e problemas pré-existentes. Eu acho que a provocação da Jocely foi na questão de por que será que o nosso mercado ainda não está se mexendo um pouco mais para que a gente possa mapear e a gente possa fazer de fato o nosso seguro de vida um pouco mais inclusivo, né? Porque hoje está bastante fácil haver uma negativa e não temos tido assim estudos maiores. Eu sei que as companhias estão trabalhando para isso, vão melhorar, surgirão grandes e boas novidades, né? Mas eu acho que nós fazemos parte aí de uma massa pensante para a gente dizer, opa, vamos tocar, vamos acelerar um pouco mais, enfim, para que a gente possa começar a incluir mais gente. Dá para fazer? Dá. É só chamar os nossos atuários aqui, enfim, entregar os dados e vamos dizer, olha, para quem já tem essa situação, fica uma taxa um pouquinho mais alta, mas é claro que você pode ser incluído e pode ter. Então, muito do que a gente fica dizendo, olha, o seguro de vida é para todos, é muito fácil falar. Quando eu digo assim, temos que difundir isso para o mercado e a gente chama a atenção de alguém e esse alguém vem dizendo, olha, eu sou obeso e tenho pré-diabetes, eu sou obeso e tenho hipertensão, e a seguradora diz, olha, então não é bem assim. Então, poxa vida, por que toda essa propaganda, né? Então, a inclusão acho que faz parte, a gente tem que trabalhar isso. Eu queria falar um pouco sobre esse assunto, acho que é legal, Jô. Assim, ó, o seguro de vida, eu vou falar um pouco como seguradora, não falando pela seguradora, tá? O seguro de vida, o que vem acontecendo no seguro de vida pós-pandemia? Ele passou a ser um produto de necessidade e as seguradoras têm enxergado isso. Então, acho que esse processo de mudança que do questionamento da Jô, que o Carlão respondeu, ele está acontecendo sim dentro das seguradoras. Ele está acontecendo. Só que não pode acontecer, não acontece da noite para o dia, porque eu acho que é um estudo que tem que ser muito cauteloso. Por situações desagradáveis que também acontecem no mercado. Nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas, seja ela na segurança pública, seja na saúde, seja na corretagem, seja corretagem de imóveis, não importa. Nós temos os dois lados da moeda. Mas tem algumas situações que a gente também se surpreende. Vou dar um exemplo prático. Você falou, pô, será que já aceita?
Esses dias eu fui surpreendido de uma aceitação que nós tivemos que eu falei que não ia aceitar. Falei, isso aqui não vai aceitar. Mas nós colocamos dentro de casa, numa mesa, seguro empresarial. Também tem necessidade de DPS, tem recurso em algumas situações. Mas só que o corretor trouxe o desenho tão bem feito, tão honesto do negócio pra gente, que a gente conseguiu analisar de forma correta. Nós colocamos um colaborador com AIDS e um AVC, neuro, alguma coisa, que o cara tá de cama. Tá inválido. E a gente aceitou, cara, dentro do processo. Vai entrar no seguro com a gente. Só que o corretor trouxe o desenho muito bem feito e honesto que ele colocou dentro das situações também. Ele trouxe, olha, tem isso, de tantos apólices, trouxe todo o desenho que eu entendi e eu levei para o atuário. De vez eu colocar numa proposta legal, eu peguei o telefone e liguei para a subscrição. Olha, tenho essa situação, consigo levar para frente esse assunto, senão eu barro por aqui, mas eu queria entender. É isso. Ele, olha, conseguimos fazer, mas a gente coloca um agravamento assim. É bom para as duas partes? Devolvi para o corretor. Corretor, conseguimos fazer, mas você também consegue mexer na tua comissão, que tu está colocando aqui 40%, não dá para baixar porque tu quer ajudar o teu cliente, mas tu está jogando 40%. E o custo é só da seguradora. Chegamos num acordo e ficou dentro do preço que o cara queria pagar, podia pagar. Então eu acho que vocês têm que conversar. E eu não estou falando nós contra eles, pelo amor de Deus. Porque somos só nós, tá? A seguradora depende do corretor. E aqui todo mundo é ISB presente. E aqui todo mundo é ISB. Então, se a gente parar para analisar que a gente precisa também falar com as seguradoras de forma clara o que está acontecendo, tudo muda. Porque às vezes não chega também a bola redondinha, sabe, Carlão? A bola chega meio quadrada e a bola quadrada, na dúvida, eu não vou chutar, vai que é um tijolo. Então, eu acho que esses dois lados, o mercado está se movimentando, tá, Carlão? Porque não, tem que ser inclusivo, o seguro quer que seja inclusivo e as seguradoras querem o cliente. O mesmo caso aconteceu por diabetes, a gente teve um caso agora que foi legal. Colocamos um cara, olha, eu tenho um cara que ele é diabético e hipertenso. E ele é dono de uma pequena empresa. Que ele tem um funcionário. O nosso corretor falou, olha, ele tem um funcionário. Vocês conseguem aprovar para mim? Eu falei, por que não faz um global? Ele tem carência de 3 meses. Passou de 3 meses, ele está coberto. Sabe o que o cliente falou para ele? Foi a maior maravilha. Ele falou, o cliente queria o seguro, estava procurando. E o corretor também não sabia o que fazer. O corretor conversou com a gente, isso aconteceu em Cascavel agora, semana passada. Botou a nossa gerente comercial, que foi a Franciele, que participou, não fui eu, o mérito é dela. Falou, não, põe no capital global. Agora você vai ter carência de 3 meses. E você está coberto. O cliente ficou satisfeito. Ele vai cancelar esse global? Nunca. Porque ele já tinha sido negado em tudo que era seguradora. Então, acho que cabe aquilo também, a gente entender o que tem do nosso lado, assim, ó, e trazer redondinho para dentro de casa, que nós, como seguradoras, possamos ajudar. Que a gente quer esse cliente também, a gente não quer recusar. A seguradora precisa trazer cliente para dentro de casa. É o princípio da mutualidade. Alguém está pagando para alguém. Então, quanto número maior, agora também não dá para ser tudo. Porque também o inverso também é verdadeiro. Tem uma coisa que a gente só descobre depois que já começou o processo. Aí você vê lá cada coisa que você fala, cara, aí você nega, e aí fica ruim, mas me negou. Mas negou porque não veio tudo claro, né? Então, acho que está acontecendo essa mudança, tá, Jô? Está acontecendo e é bem positivo. Opa. Não, desculpa, Márcio, te interromper, que eu estava pedindo o microfone para a Jolie. Mas eu vejo isso numa perspectiva também, olhando para o futuro e a velocidade que as coisas estão evoluindo, né? Não sei se a gente vai ver isso ainda, tá? Porque tem algumas discussões que são um pouco mais profundas, né? Porque assim como a gente está discutindo a questão do Open Finance, né, que começou com o Open Banking, né, Open Insurance e Open Investment e Open Finance, que agrupa toda essa parte de serviços financeiros que tem conceitualmente como visão empoderar o consumidor, né, sobre a propriedade dos seus dados, das suas informações, né, e desde que esse consumidor dê o consentimento, quer dizer, desde que ele autorize as entidades a acessarem esses dados, a visão conceitual é excelente, né? Porque é um nivelamento de informação que melhora a capacidade da seguradora precificar, do banco precificar crédito, da seguradora precificar risco e assim por diante. Então, é uma jornada que ainda tem muitos desafios, porque tem uma questão de competição, que, né, o mercado cria algumas resistências para aceitar esse mundo open, esse mundo aberto. Mas essa discussão está muito avançada também, chamado Open Health. Uhum.
né, todo o segmento de saúde tem discutido o quanto pode melhorar a vida dos indivíduos e a redução de custo do sistema de saúde quando esses dados possam ser compartilhados, né? Imagina um cenário em que, independente da região do país que tu esteja, tu precisa de um atendimento em outra cidade, que tu vai ser atendido por um médico de uma emergência, que se tu der o consentimento, ele vai conseguir ter acesso ao teu prontuário, né, e empoderado por inteligência artificial, o quanto assertivo vai poder ser uma prescrição de tratamento, de recomendação, e o quanto que isso, interagindo com o mercado de seguros, vai poder ajudar as seguradoras no processo de precificação e subscrição de riscos aí nessa jornada evolutiva, né? Porque a seguradora, para poder ser assertiva na precificação, na subscrição, ela precisa de dados de qualidade, né, e dados confiáveis, né, para ela poder tomar uma decisão de aceita ou não, né, a que preço, né? Então, é uma jornada evolutiva, mas que está sendo debatido muito na sociedade, não só no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, né? Em vários países essa discussão tem sido cada vez mais acalorada, que é por que não, né? Desde que o consumidor, desde que o indivíduo autorize, por que não usar esses dados em benefício, né, de melhor prestação de serviço e de melhor justiça tarifária e tudo mais, né? Então, eu queria fazer esse complemento porque eu concordo que tem um processo evolutivo em andamento. Né? Mais uma vez agradecer aqui o Diogo, e hoje eu aprendi o sobrenome dele é Amt. Formiga. Formiga em inglês. O alemão tem dessas, né? Mas nada melhor do que alguém que venha com o corretor aqui de visão coletiva, né? Porque você está recebendo informações de todos e ao mesmo tempo você está sintetizando isso e trazendo para a gente essa experiência que eu acho que é sensacional. Quando você fala dessa visão do health, da saúde, enfim, eu estou há 20 anos na escola de seguros dando aula, seguro, saúde, e há 20 anos a gente fala sobre isso que você falou agora, né? De conscientização, de uma estruturação em relação à saúde das pessoas, enfim, e eu acho que vão mais 20 anos até que isso esteja acontecendo, então esse eu concordo contigo. Mas estaremos vivos porque a tábua atuarial está subindo bastante. A longevidade vai aumentando junto. Bem, né? Mais uma vez, a necessidade da gente ter esse grupo, né, de compartilhamento. Nós precisamos ir para frente, né? A produção aqui está me chamando, presidente, porque nós já temos aqui na plateia algumas pessoas que querem trazer o seu recado, sua pergunta, seu comentário. Então, a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido rápida, tal, e depois nós trazemos para cá outra vez. Andréia Pedroso, por favor. Não, mas venha cá. Ai, eu não gosto. Mas daí ninguém te vê. Vem, Andréia. Não necessariamente preciso levantar e vir, mas aqui todo mundo queria que a Andréia viesse. Bom dia. Eu pedi para falar até no momento da fala da FAB, né? Então, eu tenho 16 anos de seguro de pessoas, né, no mercado, sendo 19 já de atuação, agora mais 3 em todos os ramos. E a FAB fala do cancelar o seguro, principalmente o seguro individual. Eu sempre defendi a tese que quanto mais novo, mais alto tem que ser o nosso capital, né? E conforme vai passando o tempo, a gente vai reduzindo esse capital. Então, eu nunca permiti que um segurado na Previsul cancelasse o seu seguro. Eu sempre levei para o lado se o senhor cancelar ou a senhora cancelar, a senhora está perdendo todo esse dinheiro desses 10 anos, 20 anos, 15 anos que a senhora está investindo. Agora, se a gente adequar a sua realidade, a gente reduz o seu capital, a senhora permanece com o capital segurado, que vai beneficiar alguém da sua família, pode ser um neto seu, né? Com um estudo, alguma coisa nesse sentido. Então, o cancelar, eu sempre disse não, reduz capital. Hoje, à frente da minha assessoria, muitos corretores que são os automobileiros, e por 16 anos eu tive que transformar o automobileiro no vendedor de seguro de pessoas, eles me pediram um questionário. Qual é o questionário que eu devo ter à mão para entrevistar o meu cliente antes de fazer um capital segurado para ele?
E assim, todos os anos ele conversa com o cliente, vê daquilo. Porque o seguro de vida nada vai dizer, não é lucro. Não é lucro. A gente jamais pode visar lucro. Ele não é uma herança. Ele só não está se comunicando com as dívidas da pessoa. Mas ele é para ele deixar para a família manter o seu padrão de vida. O padrão de vida que ele construiu, ou quem sabe, manter os filhos na escola ou quitar uma casa. Então, era isso que eu queria complementar. E com relação às pré-existências, o que eu tenho feito já vinha fazendo na Previsul, faço hoje na minha empresa tem pré-existência, vai demorar um pouquinho mais. Não precisa contratar, não é porque você não vai fechar hoje o seguro de pessoas que você vai perder o teu cliente. Mostre para ele a tua preocupação com o seguro. Peça para ele uma declaração do médico que assiste ele naquela enfermidade, que ele diga qual é a real condição. Se a gente simplesmente manda uma DPS para a seguradora, ele toma, vamos lá, vou dizer, um antidepressivo. Hoje, quem que não está tomando ansiolítico? São raros os que não tomam ansiolítico, né? Mas por que ele toma? Qual é a finalidade? Provando que ele não tem a intenção suicida ou qualquer que seja. As seguradoras estão aceitando. Então é tudo a forma como a gente leva realmente a informação para a seguradora. Era só isso que eu queria complementar. Obrigada, André. Vocês viram quando a gente fala de pesquisa, eu sou suspeita para falar de pesquisa, mas eu estava aqui pensando, presidente, assim que ele gosta de ser chamado, o que você acha da gente lançar esta pesquisa no site do ISB, para que todos possam acessar? Não tem problema algum. Eu acho que é mais do que hora. Essa pesquisa já data de algum tempo. Para quem conhece os procedimentos do ISB Brasil, todos os associados têm acesso em primeira mão a qualquer tipo de pesquisa que a gente faça, né? Sempre associado em primeiro lugar. Essa pesquisa já foi disponibilizada para todos os associados e agora convido a quem ainda não é associado a procurar depois a pesquisa no site, onde ela estará lá e servirá não só aos associados que já utilizaram dela, mas também o restante da comunidade, tanto corretores de seguros e até consumidores. Acredito que alguns consumidores que nós tenhamos ali como clientes empresariais, por exemplo, podem dar uma olhada nessa pesquisa até para ter um parâmetro em relação à empresa deles. Porque nós perguntamos sobre saúde, a gente pergunta sobre vida, a gente pergunta sobre previdência, e essas empresas, indústrias e comércio responderam, o odontológico está junto, responderam sobre isso também. Você falou, você já quicou uma bola aqui, eu quero trazer à memória uma expressão que a Rosângela Spack, cadê a Rosângela? Está ali. A Rosângela Spack sempre fala. É uma forma do mercado, de nós profissionais, termos generosidade para com o próprio mercado. E como é que você fala, Rosângela? Devolver para o mercado aquilo que um dia recebeu. É isso? Eu já aproveito e para quem ainda não sabe, a Rosângela, ela é representante de um segmento de vida, não só na Tóquio Marine, que hoje ela é Big Boss lá, mas ela representa a Vida Protegida. A Vida Protegida é um movimento de mercado, efetivamente, que faz tudo isso que nós estamos fazendo e querendo fomentar e querendo aumentar. Então, só dá o teu alô, você tem 30 segundos. Um minuto, contando. sem moral, mas nem um minuto. Contando. 30 segundos. Quem ainda não teve acesso, entra no Instagram ou no site minhavidaprotegida.com.br. É uma comunidade do mercado de seguro de pessoas, composta por corretores de seguros, já especialistas, outros que estão querendo se tornar especialistas, seguradoras, assessorias. Então, é uma comunidade do mercado, sem bandeira, mas com o propósito que todos nós temos, que é levar essa informação, essa oportunidade das pessoas de protegerem o seu maior bem. E agora mesmo eu estava compartilhando aqui um texto, né, falando do tempo, né, que o Márcio comentou. Um corretor ofereceu um seguro para uma pessoa
E ele fechou, mas não passou os dados do pagamento. E ele faleceu. E a viúva perguntou, deu certo o seguro? Deu, mas não deu. Então, assim, o tempo é hoje. Então, a atitude que a gente precisa ter é realmente muito mais do que falar, é fazer. É fazer isso por nós, pela nossa família, por quem a gente ama e pelo nosso mercado. E aí vem o que a Jo falou, né? Devolver para o mercado tudo aquilo que ele nos proporcionou, porque nós temos conhecimento. Nós somos privilegiados de estar aqui falando de um tema, mudando a vida das pessoas, histórias e aquelas que nós não enxergamos em tempo, que nós não conseguimos mudar. Então é por isso que eu faço o que eu faço e eu sou apaixonada por isso, né? E eu quero aqui realmente ter, junto com vocês, essa comunidade. Juntem-se, né, todos aqui nesse movimento chamado Minha Vida Protegida, porque cada vida merece. Esse negócio de tempo que a Rosângela falou, deixa eu contar uma historinha que leva 30 segundos também, cara. E eu vou falar, se eu não vou fazer a pergunta, mas vou fazer a reflexão. Quantos daqui tem seguro de vida, ninguém precisa levantar o braço, mas pense em você. Aí você vai tomar um susto que vai ter gente que não vai levantar. Esse é o que assusta. Não é a quantidade que levantou, mas foi a quantidade que não levantou. E aí eu vou dar um caso assim que o tempo é hoje. A nossa companhia criou um produto para funcionário. Tempo atrás, há 3, 4 anos atrás, não tenho um tempo exato. E eu participei do projeto para entender como que seria esse produto. Eu fiquei acompanhando dia a dia no site se já estava porque eu queria fazer, porque ia ser capital bem elevado para um prêmio muito baixo. E eu tenho um colega do lado, o superintendente que você estava do meu lado. Quando eu fiz o meu pelo mobile, direto pelo celular, que só faz pelo celular, eu falei, vamos fazer o teu? Coincidência, ele é casado e tem uma filha assim como eu. Uma filha casada e uma filha. Ele, vamos fazer agora? Peguei o celular dele e fiz para ele. O tempo, tá? Pegou, deixei para lá, só que para aprovar ele tinha que ir lá fazer a biometria e pagar. Pronto, no celular. Passou. Em algum momento ele esqueceu porque outra demanda atendeu, não fez. Quando foi ano passado, a esposa dele com 38 anos sofreu um AVC e é daquele AVC raro, que a pessoa está presa dentro do próprio corpo. Ou seja, o cérebro está vivo, ativo, mas só mexe as pálpebras. Não se movimenta em nada, com 38 anos de idade. E passou, não falei com ele por tempo, só mandei mensagem dizendo melhor, até porque para não incomodar. E depois que eu falei com ele, encontrei com ele, ele falou, Márcio, eu lembro de você todos os dias. Eu falei assim, putz, tu não fez o seguro. Primeira coisa que eu falei, tu não fez. Você que não aprovei o seguro. Ele não tinha o seguro. E hoje a esposa precisa de atendimento exclusivo. Tem 10 meses, saiu do hospital essa semana. Estava em Brasília, voltaram para Goiânia. E o tempo dele foi a questão dele só pegar o celular e colocar a digital. E ele não o fez. Então, aquilo que a Rosângela falou acontece todos os dias, tá, gente? E hoje ele não tem um seguro de invalidez. Ele vai precisar de um home care em casa, vai precisar de toda a estrutura que ele vai ter que arcar financeiramente para isso, ele vai se virar para fazer. Mas não vai ser fácil para financeiramente, que a gente sabe que é caro. Então, gente, olha o que é a distância. E ele falou, lembro de você todos os dias. Eu falei, você lembra da forma errada. Na hora, já sei, você não fez. Então, essa tranquilidade que a gente precisa passar para as pessoas. Acontece todo santo dia, gente. Vai lá, Fábio. O presidente ali falou assim, já vamos acabar. Será que vocês aguentam mais um pouquinho, que tem ainda coisa muito boa para vir? Vai lá, Fábio. Luceli, eu queria dar para mim só um depoimento. Dois. A fala do Márcio aqui. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, Marcelo Polato. Acho que a grande maioria eu conheço. Estou de casa nova, tá? Estou na Conecta Assessoria. Mas não, o caso não é esse. Deixa eu falar para vocês assim, um depoimento meu. Eu digo eu como executivo da Sul América durante 33 anos. E eu lembro falando sobre vendas, né? Tinha as campanhas de vendas, desafios e tudo mais. E de repente um dia tinha uma meta lá com os gestores de venda e os corretores. E tinha uma meta lá, vendeu 5 seguros de vida, ganha X prêmio, mais alguma coisa assim. E um determinado corretor veio comigo e falou, Polato, você não quer me ajudar a fazer um seguro complementar teu? Ele vendeu na minha família 5 e ganhou a campanha. Então, assim, fica essa dica para vocês, corretores, parceiros, que às vezes o cliente está do nosso lado. Quantos de nós aqui temos um seguro de vida e que poderia ter outro? Luciano, você não poderia ter outro? Mas talvez não faça porque ninguém te
te oferece, como o Márcio citou, ninguém faz o que ele fez para você colocar o dedo ali e emitir teu seguro. Me tocou o coração aqui eu falar isso para vocês, que a Josi, levanta aí, Josi que está do meu lado ali, trabalhou comigo muitos anos na Sul-América, e acho que você vai lembrar, talvez uns 30 anos atrás, 28, desculpa, quando você era menor aprendiz, mas a Josi foi na minha casa, a Maria Fernanda, que é minha filha, era bebezinho, e a gente fez um plano de previdência, tu lembra? Lembro. E eu pago até hoje. Só lamento que lá no começo, quando fez, era, sei lá, R$50. Eu fiquei um bom tempo depois, e hoje você trabalha com uns valores bem mais expressivos, né, em termos de previdência, mas é uma coisa que eu sempre lembro de você. Que eu falo assim, foi a Josi e do Matheus também, e continuo e tenho até hoje um plano de previdência com eles. Então são pessoas que de repente fazem essa diferença. Então eu queria dar o depoimento das vendas, do seguro de vida, mas também agradecer a Josi que está do meu lado. Fazia alguns anos que a gente já não se via, né? Mas eu lembrei de você agora. Tá ok? Eu vou pegar o mesmo gancho, mas Esse aqui que você tá dando uma chiadinha. Ah, tá bom. Obrigada. Vou pegar o mesmo gancho, mas dessa vez não de uma história tão feliz, mas do nosso próprio mercado. Minha filha fez 25 anos, então há 24 anos atrás, eu estava grávida dela, eu fui convidada pela esposa de um corretor de seguros para auxiliá-la na corretora, porque o marido dela havia sofrido um acidente doméstico e estava internado muito mal. E ela não entendia nada de seguro e, de repente, ela tinha uma corretora na mão, 2 funcionárias e não sabia para que lado correr. E ela nós já nos conhecíamos há muito tempo, ela me chamou e falou, Fábio, você consegue me ajudar? Os médicos já desenganaram e eu não sei para que lado correr. Então, assim, ela tinha a gestão da corretora e ela tinha a questão do vida. Ela falou, eu não sei nem se ele tem um seguro de vida. E eu fui para dentro da corretora dela e mexe em documento daqui, em coisa dali. Era uma corretora que, na época, 24 anos atrás, não tinha um sistema de gestão, então era muito papel, muita documentação. Buscamos e eu encontrei 2 apólices de seguro de vida na época, da Sul-América. Mas encontrei os certificados e nada mais. Não tinha um carnê, a gente não sabia se era débito em conta, enfim, começou-se toda aquela investigação. E na época eu conversei com uma pessoa da Sul-América para saber em que situação, em que pé estavam aquelas 2 apólices, para eu poder auxiliá-la, orientá-la, né, naquele momento difícil. E as apólices estavam canceladas há 1 ano. E eram as 2 únicas apólices que ele tinha feito de seguro de vida. Então, assim, nem sempre as histórias são boas, mas eu coloco uma provocação aqui, até buscando o gancho do Márcio. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui, pensem, quem aqui tem um seguro de vida individual que não é numa apólice coletiva, que não é numa apólice por empresa? E vai mais uma provocação. Como é que você, corretor de seguros, vai ofertar um seguro para o teu cliente se você não compra o produto? Se você não tem essa segurança, não tem essa garantia? E como é que vocês, seguradores, passam essa imagem, essa segurança do seguro de vida para o corretor de seguros, que vai levar para o cliente final, se vocês também não têm, se vocês não contratam? Então, ficam aqui as minhas provocações, que eu acho muito válidas, porque a gente está falando de um mercado que a gente quer cada vez mais seguro, cada vez mais amparado. É isso. Obrigada, Fábio. A Fábio já começou aí, presidente, a fazer as considerações finais. Diogo, contigo. Bom, só mais uma vez agradecer a oportunidade, falar da relevância, da importância desse debate, né? E muito enriquecedor, e parabéns aí pelo trabalho do ISB que vocês estão liderando.
E acho que seguro é sobre isso também, né? O seguro não é só sobre indenização, né? Quando o sinistro acontece, né? O seguro é sobre se sentir protegido ao longo da jornada, né? Então eu acho que essa percepção do risco, né? Quando a gente consegue transferir para o cliente essa percepção do risco e ele saber que tem uma pólice, que se acontecer alguma coisa, a família está protegida, ou se ele tiver algum imprevisto, ele vai ter uma indenização, um ressarcimento. Esse valor não é só quando ele recebe a indenização, né? É como a caminhada da vida, né? Como ele se sente ao longo da vida tendo essa sensação de que ele está protegido, né? Então acho que é uma missão nobre, né? Acho que a gente tem o privilégio de trabalhar nessa indústria, né? Que tem esse papel tão importante para a economia, para a sociedade, né? Para as pessoas, para as empresas, né? Então é muito legal, muito bom os debates aqui. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado a todos aí. Acho que o Márcio vai finalizar ali. Rapidamente falando, hoje nós tratamos de tanta coisa e ainda está faltando tanta coisa para falar. Então já ficou combinado, desculpe, mas é claro, Paula pode sempre. Até mexer contigo. Opa. Bom, pessoal, só rapidinho. Eu sempre converso muito, né, com os nossos colegas aqui de mercado. Tenho amizade, né, até com alguns corretores, ao ponto de tomar a liberdade de perguntar, às vezes, alguma situação que eu esteja sendo questionada e que, enfim, eu não consiga, de certa forma, responder de imediato. E surgiu uma situação que eu estava conversando com a Joia, até a gente acabou não concluindo, sobre a questão de seguros inclusivos. Nós estávamos conversando e acabamos, né, nos perdendo em outros assuntos, e eu gostaria que a Jo passasse até, né, trouxesse para nós essa experiência, e foi uma situação que ela também me ajudou a entender e como que eu poderia atender também um certo público no mercado que hoje está muito assim dinâmico. Você pode abordar para a gente, João? Obrigada, Paula. Eu estava atendendo um cliente de auto, e, aliás, a Rúbia estava atendendo, e ele pediu para falar comigo, que ele queria retomar a conversa sobre o seguro de vida. Claro, e foi falando tal, já perguntando ali, enfim, fazendo conheço da vida dele, né? Já organizando ali o seguro de vida. Gente, já com a cotação tudo certinha, pronta para enviar. E daí, dizendo que ele receberia o questionário ou a telesubscrição, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, Jô, você sabe que eu sou um pai atípico, né? Eu falei, sei, o pai da Vitória, uma princesa e tal, tarará. E de tanto eu ir em médico com a Vitória, eu resolvi fazer um teste. E eu também fui detectado com autismo. Será que tem algum problema? E daí aqui, desse lado, a pessoa que respira seguro de vida, meu nome, gente, foi tirado de uma listagem de professores de Alvorada do Sul, quando meu pai estava agenciando vida daquela prefeitura, pra vocês terem uma noção. E eu falei assim, não, vamos fazer. Ele, porque não é uma doença, né? Eu falei, não é uma doença, é uma síndrome. E ele dirige, ele é empresário. E olha só como com todo o conhecimento que a gente acha que tem, e daí eu conversei contigo também, né, Fábio? Eu comecei a entrar em contato com os colegas, com a seguradora que eu estava contratando, para entender. Porque eu tenho responsabilidade naquele seguro, eu tenho responsabilidade naquela venda, eu tenho responsabilidade na proteção que eu estou prometendo para ele. E foi muito interessante, a pólice dele já emitiu, tá, gente? E na telesubscrição ele contou tudo. Mas obrigada, Paula, isso, gente, é ter generosidade. Às vezes a gente tem a mania de pensar no outro, olhar para o outro corretor ou para outra seguradora, achando que é meu concorrente. Não, é meu colega. E eu preciso, ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Muita troca, né? Muita troca, é generosidade. Mas se eu contar para o outro...
Quem já não escutou a história? Gente, eu sou segunda geração. Quem já não escutou aqui a história de que se eu colocar no débito em conta, o gerente do banco vai saber que aquele cliente tem seguro, vai tirar o seguro da corretora e vai fazer por ele? Eu acho que ele não tem nem tempo e não cabe mais esse pensamento arcaico, mas cabe o pensamento do compartilhamento e da generosidade. Obrigada pela sua generosidade. E aproveitando aqui nas considerações finais, quero rapidamente contar então mais 2 histórias. Em 2005, mais ou menos, eu cheguei numa certa seguradora e estavam estourando balão para quem fizesse o Vida na época. Eu nunca sei o nome direito, tá, gente? Eu chamo tudo de Vida Mulher, o Vida Mulher. E daí a profissional que me atendia, ela falou, vamos estourar o balão, vamos fazer o teu seguro. Eu falei, ok, fiz. E dali a pouco veio a recusa. Falei, mas como? Sou jovem, continuo jovem e estou bem de saúde, está tudo certo. Mas uma das perguntas era se eu tinha tido alguém na família que tinha tido câncer de mama. E eu tive, a minha mãe. E está aí ainda, graças a Deus. E daí, aquilo me deixou meio assim, e eu encontrei com a gestora dessa seguradora no evento do Sincor. E ela, e daí, Jô, tudo bem? Uma pessoa super alegre. E daí, como é que você tá? E eu falei assim, tô bem, mas a tua seguradora não quis fazer o meu seguro de vida lá, aquele que vocês lançaram. Como assim? Mas você tem algum problema? Não, não sei o quê, mas eu respondi isso. Ela, tá bom. Dali, sei lá, 1 ou 2 dias, Jô, transmite outra vez o teu seguro. E foi aceito. O que eu tive que fazer? Ajustar o capital. Mas o que teve, novamente? Teve empatia, teve conversa, teve compartilhamento, né? E graças a Luciana, aquele seguro me indenizou em 2017, quando realmente eu tive o câncer de mama. Então, isso são histórias. E tenho certeza que se a gente for puxar aqui, a gente passaria o dia compartilhando histórias. Mas eu conheci de uma forma muito mais próxima, durante uma viagem, um cara e a esposa dele, uma querida, Giovana, e a Clarinha, que é quem manda naquela casa. Até hoje. Tá? A vida inteira. A Clarinha, ela senta para ele, desliga esse celular. Ela tá com quantos anos? 3 e 10. E ele desliga, aliás, ele nem liga, né, perto dela. Mas eu soube que esse cara, no dia do aniversário dele, que é 11 de julho, recente, a família toda, né, estava organizando a festa dele para o dia 12. Então, no dia 12 de julho, um dia após ele ter completado, né, seu aniversário, ele estava saindo com o pai para dar uma voltinha rápida de avião. E a mãe dele falou, não, moleque, não vai ficar aqui, você vai me ajudar. E ele, muito a contragosto, não subiu naquele avião com o pai. Mal sabia ele que era a última conversa, o último abraço, o último beijo que ele tinha dado no pai dele, que na sequência sofreu um acidente aéreo. Pode parecer triste, eu pedi autorização dele para compartilhar essa história, mas é porque às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo de dar o beijo, às vezes não dá tempo de dar o abraço, às vezes não dá tempo de eu dizer eu te amo, às vezes não dá tempo de efetivar um seguro de vida. Então, pense em tudo que não deu tempo até agora. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, presidente, por ter provocado esse momento. Diogo, Fábio, Márcio, por terem topado esse desafio. E vocês, por toparem estar com a gente aqui com generosidade e compartilhamento, tentando desenvolver esse mercado maravilhoso que é o seguro de vida. Ô, Jô, obrigado. Ficou até difícil eu falar, né? Vamos lá, mas
Mas do bom de tudo isso é que meu pai tinha seguro de vida. Imagina como minha mãe não ia ficar lá atrás, né? Com 3 crianças pequenas para cuidar. E recomeçou. Minha família, meu pai e minha mãe tinham uma empresa de táxi aéreo. Meu pai foi piloto de garimpo e recebia em ouro. Minha mãe trabalhava administrando e montaram essa empresa e foi falecer num avião da empresa do lado que tinha acabado de ser entregue pela Embraer. Recebeu o avião, foi fazer o voo inaugural e ia estar junto. Todo sábado eu ficava com meu pai. E acabou que aconteceu, meu pai também era piloto. Fatalidades, mas do lado bom disso, que isso, tudo depois disso tinha um seguro de vida que a família recomeçou. Acho que daí a história dos seguros começou daí, que eu não tinha ideia que um dia ia trabalhar com seguros. Então, gente, o tempo realmente é hoje. E a gente nunca sabe quando vai. Era para ter ido. Eu digo que eu nasci 2 vezes, né? Nasci dia 11 de julho e depois renasci no dia 12 de julho, porque todos os finais de semana eu pertencia ao meu pai. Meu pai e minha mãe não eram separados, eram casados, só que segunda a sexta-feira era o filho da Lena, escola e obrigações, sábado, domingo, minha mãe não tinha direito nenhum sobre o pai, porque onde ele estava lá pendurado, e ia com ele. Mas eu queria dizer assim, ó, primeiro agradecer pelo convite desse bate-papo, acho que foi muito bacana, e realmente a gente poderia ficar aqui horas contando histórias. Eu falo sempre que vender seguro é arte de contar a história, de fato é, porque todo mundo tem uma história bonita, e todo mundo tem uma história triste, e todo mundo tem história alegres. Mas o pior de tudo é você só ficar com a história ruim da vida. E o que nós não podemos permitir que nem a nossa vida, nem a vida das pessoas do nosso meio, que sejam amigos e clientes que viram amigos, que a história deles seja sempre triste porque a gente não foi ativamente na vida dele. Então a ideia desse nosso bate-papo aqui foi mostrar isso, que é simples fazer a venda. Ela não é uma coisa difícil. O difícil é a gente tomar o primeiro ponto de partida e estar esperando que o não vai vir, mas assim, eu quero ter persistência e resiliência e continuar. Então a nossa mensagem aqui é que continue. A nossa tarefa é uma tarefa social. A nossa tarefa não é financeira apenas. O financeiro ele vem, ele é consequência. Mas a tarefa das seguradoras, a tarefa do corretor de seguros, ele é social. Hoje, dentro da minha casa, minha irmã mais nova, que também é advogada, convenci a largar tudo para ela se tornar corretora, já tem 10 anos e vive bem como corretora. Eu, Márcio, falo sempre, no dia que eu trocar de campo, eu vou abrir minha corretora, porque um dia eu falei, ó, eu vou logo fazer a prova da SUSEP e deixar isso aqui debaixo do braço. Eu não vou sair daqui para vender roupa, eu vou vender seguros, por acreditar no segmento. Então o segmento, nós estamos num segmento que sempre fala que ele está ameaçado. O corretor está sempre ameaçado. E todo ano que passa a gente vê pessoas tendo sucesso, e isso admira. Eu estava conversando com a Cláudia mais cedo, um pouco, ela me contando a história dela que era de banco, eu também, a gente conversando. E é bonito ver como o corretor de seguro, ao longo dos anos, o sucesso que ele vai adquirindo para aquela pessoa que teve disciplina. É muito bonito ver um corretor que começou do nada, e quando a gente pega as histórias dos corretores de seguros, é muito legal que você vê, cara, eu visitava de bicicleta. E hoje você vê o cara andando num Audi. E eu digo porque a gente teve, né, Caio, semana passada com um corretor desse, ele falou, cara, Márcio, eu visitava de bicicleta, minha ex-mulher não aguentou, me largou. Hoje eu ajudo a minha ex-mulher através do seguro, porque eu não quero deixar ela desamparada, mas eu fiquei rico com seguro e seguro de vida, ele só vende seguro de vida. Então são coisas que a gente tem que entender, e tem muitas histórias dessa para contar. Então o que eu deixo para vocês é assim, ó, acredite no processo. A não ser que você tenha ideia de vender tua corretora daqui um ano, 2, você achar que não vale a pena. Porque um dia sair daqui eu quero me tornar corretor de seguros, porque hoje eu já me sinto corretor. Porque para eu poder falar de seguro eu tenho que me sentir. E como a Fabi falou aqui, como que você vai falar de algo daquilo que você não tem também? Se você não tem, você não acredita. Então repense sobre isso, como é que está a tua casa. Então, nosso papel aqui, repito, é social, que acabamos sendo remunerados. E não tem nada melhor do que ter alguém falando bem de você, porque você fez o bem para alguém. E acredite, o seguro de vida é isso. Alguém vai falar bem, eu ainda vou descobrir o nome do corretor que me vendeu um dia, porque eu preciso falar dele. Porque a pessoa que você vai ser lembrado de forma positiva ou negativa, você vai escolher como. E essa pessoa está na nossa mão. Eu quero ser lembrado de forma positiva. Qual o legado que eu deixei? Por onde eu passei? Eu quero ir embora um dia de Curitiba, porque eu sei que o dia vai chegar essa hora, dentro do meu papel profissional, mas eu quero que o Caio, o Danley, eu diga, poxa, o Márcio passou aqui por me deixar alguma coisa na minha vida, que são meus colaboradores diretos. Então, acho que esse é o mesmo papel dentro da corretora de seguros. Não permita que o teu funcionário não tenha. Não permita que ele não tenha. Porque um dia que ele tiver alguma dificuldade, você vai dizer, putz, eu não ajudei nem meu funcionário, quanto mais meu cliente. E começa dentro de casa, como foi falado. Então, obrigado, Carlão. Obrigado a todo o time do ISB. Pelo convite de eu fazer parte do ISB quando eu cheguei aqui no Paraná. E outro, da gente poder falar. Eu digo, tem muito mais assunto para falar, tem muito mais conversa para outros bate-papos, tá? Porque a gente não entrou no mundo corporativo.
Tem muito mais. Não entramos nos seguros individuais, anuais, únicos, que tem mercado para tudo. Não entramos em prestamista, não entramos em previdência. Tem tanta coisa para a gente conversar que está na prateleira de vocês. Mas isso hoje está no teu portal, está na tua página, não só do Bradesco, como qualquer outra seguradora, você entra, tem tudo. Estuda o universo que dá do teu lado, que o sucesso ele vem. Então, muito, muito, muito obrigado. Foi muito bacana conversar. A Jo me trouxe isso aqui, me fez relembrar aqui o passado. Não é fácil lembrar dessas coisas, mas ele é necessário, até porque fez agora, acredite, 41 anos da morte do meu pai, fez agora dia 12 de julho. Então, lembra-se todos os dias, porque a dor ela é perene, ela sempre vai estar ali. Mas só que eu lembro também de forma muito positiva, porque meu pai não deixou minha mãe desamparada. E eu carrego isso por que eu não tenho o direito de deixar minha família desamparada, porque meu pai lá atrás não deixou, nos anos 80, que o seguro não existia seguro praticamente, nos anos 80. Né? Nem se falava de seguro. Então imagina a obrigação que fica na minha casa. Eu queria transferir essa obrigação para a tua casa, porque você é corretor de seguros. Então, muito obrigado, tá? Muito bem.